várias homenagens ao Petkovic hoje num jogo de despedida. É uma tarde especial do futebol brasileiro. Olha o Corinthians chegando, já daqui a pouquinho vindo para o campo. E nesse momento o Corinthians já marcando presença aqui no gramado do Engenhão, sendo saudado pela sua torcida. Evidentemente que a maioria rubro-negra vai nesse momento a entrada do Corinthians. Mas vem aí o Corinthians tentando, olha o Liedson passando, os jogadores, Jorge Henrique, que hoje vai ter uma oportunidade também na equipe titular, ele que não vinha jogando, não vem em boa fase, mas o Corinthians tentando manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, brigando lá em cima pela liderança do campeonato. E hoje vem com um esquema com 3 atacantes, daqui a pouquinho a gente vai trazer informação sobre esse ataque do Corinthians, que vem realmente com uma postura ofensiva aqui no Engenhão, do Rio de Janeiro, nesse jogo fora de casa tão importante como um jogo contra o Flamengo. Olha a torcida corintiana marcando presença. E o André Lofredo, comentarista do Sport TV, está aqui com a gente. Expectativa do Flamengo entrar, do Petkovic entrar, mas tem o Corinthians querendo estragar a festa também. Boa tarde, Lofredo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, amigos do PFC. Corinthians que tem um bom time com algumas deficiências, principalmente na armação. Hoje vai ter o Danilo. No gol também, o Júlio César não vem assim com tanta moral. Está tentando resolver com contratações, mas é um bom time. Tem condição de enfrentar o Flamengo aqui de igual para igual, com esses 3 atacantes, o William por um lado, o Jorge Henrique por outro e o Liedson por dentro. Deve dar trabalho para essa equipe do Flamengo, que não pode pensar em festa, Lucas. Evidentemente que o torcedor veio para assistir a despedida do Pet, que é um ídolo, é um jogador sensacional, marcante na história do Flamengo, pelos gols que fez, pelos títulos que deu a esses torcedores, sendo homenageado nas arquibancadas do Engenhão. Olha, tem até uma bandeira da Sérvia ali, né? Bandeira da Sérvia, muito bonito, do lado do Zico, né? Outra bandeira ali, outro ídolo do Flamengo, o maior de todos os ídolos do Flamengo. Os dois lado a lado ali, muito bonito. E vai jogar bola o Pet, eu tenho certeza, porque ele sabe jogar. 45 minutos. Tá fininho, né, Lofredo? Ele sempre se manteve em boa forma física. Vai ajudar o Flamengo, que hoje não tem o Thiago Neves, ser o melhor jogador. Pode ser que essa ausência seja suprida pelo Pet. Vem aí o Flamengo, Lucas. E olha o Flamengo já pintando ali aquela última corrente. Esse é o túnel que dá acesso justamente ao gramado aqui do Engenhão. Então os jogadores vão se reunir naquele momento ali, fazer uma corrente, fazer aquela última conversa, reunião. Alguns jogadores vão falar com toda certeza. Petkovic com certeza vai estar ali liderando o grupo como sempre. O Petkovic já está ali também e vai ser uma liderança nesse primeiro tempo, não tenha dúvida disso. Petkovic que, olha o Pet ali, ó, já dá para ver ali o Petkovic, ó, já deu para ver rapidinho ali, um pouquinho do Petkovic já está ali também, já abraçando alguns dirigentes, alguns jogadores, e o Petkovic já está ali. E ele vai jogar os primeiros 45 minutos. A festa de despedida vai ser no primeiro tempo. Terminado o primeiro tempo, pelo menos a expectativa é essa. Olha o Petkovic abraçando ali o Léo Moura, enfim, o Williams, todo mundo indo lá para dar um abraço e um beijo no Petkovic, nessa que é a última vez que ele veste a camisa rubro-negra, hein, Lofredo? É emocionante, né? Ver um jogador assim como o Pet, marcante na história do Flamengo, recebendo o abraço de todos os seus companheiros. Olha o Renato ali abraçando, com certeza está emocionadíssimo, né? Ronaldinho agora ele também. Garantiu que não ia chorar, Lucas. Vamos ver se ele consegue segurar a emoção. E agora a porta fechada, né, para que os jogadores tenham um pouquinho mais de privacidade nesse momento daquela última corrente e daquele último abraço também que o Petkovic, é o último ritual, né, que o Petkovic vai ter de entrar em campo, a última vez que ele sente essa adrenalina antes de entrar em campo, antes de estar com os companheiros no gramado para uma partida de futebol. Realmente um jogo importantíssimo. E o Flamengo demorando um pouquinho para entrar no gramado, justamente para que todas as homenagens, inclusive dos companheiros, se faça presente aqui hoje. Olha o Flamengo, vem para o campo de jogo. Petkovic à frente, Flamengo já vai pintar por aqui. Já subindo as escadas que dão acesso aqui ao Engenhão. Léo Moura é o primeiro a entrar. Junto com ele o goleiro Felipe. Jogadores do Flamengo entrando em campo e a festa para o Petkovic. Vamos acompanhar. Olha o mosaico que foi formado com o nome do Petkovic, com as cores da bandeira da Sérvia. Mosaico belíssimo aqui no estádio do Engenhão. Nesse momento,
que todo mundo aqui no estádio está conseguindo ver. Petkovic à frente, com várias crianças também. Ele que no último treino, antes dessa partida, conversou com a filha, agora virando ali o mosaico e com as cores do Flamengo, né? Você tá vendo o Petkovic aí, e o mosaico já tá diferente aqui na arquibancada do Engenhão. Agora das cores da bandeira sérvia, o mosaico ficou rubro-negro, agora a arquibancada do Engenhão, e a gente tá vendo o Petkovic, olha lá ao fundo, ó. Cores, mosaico agora vermelho e preto, né? Olha aí, ó. Agora essa imagem geral dá pra ver bem. Mosaico totalmente vermelho e preto aqui no Engenhão. Vamos então ao gramado com o repórter Bruno Cortes, que está ali no meio daquela confusão toda, dessa festa toda de despedida do Petkovic. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Estamos aqui na beira do campo esperando para ouvir o Pet. O Pet está vindo primeiro para as fotos. Tem um batalhão de fotógrafos aqui querendo tirar foto com o Pet. Tem as crianças também, cada uma com uma letra do nome do Pet. Dejan Petkovic, com o número 10 também, o Petkovic, que fez história com a camisa 10. Agora fez história também, ultimamente, com a camisa número 43. Petkovic, que hoje está com a braçadeira de capitão. Normalmente vinha sendo o Ronaldinho Gaúcho, por conta dessa despedida do Pet, dessa festa para o Pet. O Pet é hoje o capitão. E vem recebendo, claro, aqui no campo, muitas homenagens. A gente está esperando para ele vir aqui conversar um pouquinho com a gente, falar sobre essa emoção dele, né? Mas pelo jeito ele voltou pro campo. Vamos ver, tá vindo, né, Bruno? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o Pet. Saber aqui como é que ele tá aqui. Fascinado. Realmente muito mais. Estou agradecido muito ao Flamengo. Estão fazendo uma coisa grande, importante, 3 pontos contra um grande clube como é Corinthians. E isso que estão fazendo junto à torcida e homenageando, deixando meu fato do capitão. Obrigado ao Ronaldo, a ideia foi dele. E o Flamengo, a torcida é maravilhosa. Vocês viram o mosaico, realmente emocionante. Mas agora, acaba, agora é jogo à vera. Vamos lá buscar os 3 pontos para a caminhada do Hepta. Tá aí o Petkovic. Tá animado o Pet. Tá animado, mas aqui é jogo à vera, né, Lucas? Pois é, ele quer jogo à vera, ele não quer essa história de festa, não. Vamos então para as escalações, a gente começa com a escalação do Flamengo. Belíssimo mosaico, que festa bonita o torcedor faz aqui. Flamengo que vem no 4-4-2 com o Felipe número 1, Léo Moura 2, o Wellington 3, o David Braz 14, o Egídio na lateral esquerda com a número 6. A gente tem o Williams com a 8 no meio de campo, o Renato Abreu hoje formando o meio de campo junto com o Botinelli com a 18 e o Petkovic com a número 43. E no ataque o Ronaldinho Gaúcho com a número 10 e o Vanderlei com a número 33. Essa é a formação do Flamengo, do técnico Vanderlei Luxemburgo para esse jogo importante. Vamos então também ao time do Corinthians. Corinthians confirmado, vem com o Júlio César, aliás, um esquema no 4-3-3. Júlio César é o goleiro com a número 1. Nós temos hoje uma estreia na lateral direita, que é o Helder com a 2, o Chicão com a 3, o Leandro Castan com a 4, o Fábio Santos como lateral esquerdo com a número 6. Meio de campo tem o Ralf com a 5, o Paulinho com a número 8, o Danilo com a 10. E nós temos no ataque, formando o ataque do Corinthians hoje, o William com a número 11, nós temos o Liedson com a 9 e o Jorge Henrique com a número 7. Esse é o ataque do time do Corinthians, formação ofensiva do técnico Tite. Trio de arbitragem para essa partida, você vê ali ao centro, né, o Weber Roberto Lopes, do quadro da FIFA do Paraná, e os seus assistentes, o Gilson Bento Coutinho e também o Ivan Carlos Bon. Lucas. Torcedor continua fazendo a festa. Vamos lá embaixo com o repórter Bruno Cortes. Tentaram ver aqui o Tite. Tá querendo falar com o Liedson aqui antes. O Tite, hoje tem essa festa de despedida do Petkovic pro Corinthians. Vale até uma marcação especial no Petkovic. Tá 6 meses sem jogar. 2 jogadores, o Pet e o Ronaldo, que são jogadores da assistência, sim. Tá bom, daí o Tite. Tá aí falando que tem marcação especial hoje. E realmente, vamos ver se isso vai acontecer durante o jogo. Diga, Bruno. Mais uma homenagem pro Petkovic, dos jogadores do Flamengo, todos eles com o nome do Petkovic nas costas. Vamos ouvir mais um pouquinho. Olha a festa.
E agora todos os jogadores do Flamengo aplaudem também essa homenagem que está sendo feita ao Petkovic. Petkovic, não só pelo tricampeonato que ele deu ao Flamengo, o Campeonato Carioca, né? O tricampeonato Carioca em 2001, com aquela cobrança de falta, né? Aos 43 do segundo tempo contra o Vasco, ali ele virou um grande ídolo do Flamengo, mas mais ainda em 2009, quando com quase 37 anos de idade, ele foi lá e arrancou para o Hexa junto com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, fez realmente uma grande temporada, todos os jogadores com o nome de Petkovic na camisa para fazer essa homenagem especial numa tarde especial do futebol brasileiro. Afinal de contas, o Petkovic foi o estrangeiro que mais jogou e mais fez gols na história do Campeonato Brasileiro, justamente numa partida de Campeonato Brasileiro. O Petkovic faz a sua despedida de futebol, né? 268 jogos e 83 gols em campeonatos brasileiros fez o Petkovic. Tá valendo, começa o jogo, a saída do Flamengo. Flamengo e Corinthians para você, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Um grande jogo nesta tarde bonita aqui no Engenhão. David Braz tocando com o Wellington. Daí para o Williams. Movimentação do Renato Abreu pelo meio pedindo bola. Ele prefere o Léo Moura. Bem aberto lá pela direita. Já chega o Jorge Henrique encostando naquele setor. Outra vez o David Braz. Toque de primeira para o Renato Abreu. Toque errado. Olha o Liedson. Bola curta para ele do Paulinho. Bola chegou para o Liedson. Toca para o William. Se livrou da marcação. Bateu para o gol. Pegou o Felipe. Olha o toque de cabeça. Felipe de novo. Na cabeçada do Liedson. Quase o primeiro gol do jogo. O chute do William. Bola quicou na frente do Felipe. Felipe soltou para frente. Quase o primeiro gol. E vem o Flamengo. Ronaldinho. Toca bonito para o Vanderlei. De costas para a marcação. São dois para cima dele. Rolou mais atrás com o Egídio. Petkovic, primeiro toque dele na bola. Renato, Botinelli. Já tenta se livrar da marcação, fica difícil para ele. Acaba batendo pro gol, bola vai para fora, só tiro de meta. Mas olha, André Lofredo, o clássico começa eletrizante aqui no Engenhão, Lofredo. Começou muito bem, a despedida do Petkovic transformou essa partida, que já é especial por se tratar das duas maiores torcidas do Brasil. E ainda mais especial, deu um clima de decisão numa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio não está completamente tomado, mas a festa é lindíssima e emocionante. Até para quem está acompanhando, imagina para quem está sentindo e para quem está sendo homenageado lá dentro. Agora o Corinthians parece que não está ligando muito para a festa não. Começou muito bem em cima com o Liedson. E olha, começaram, né? Grêmio e Bahia e Coritiba e Vasco, já tem gol na rodada, hein? Bolinha já tá pintando. Júnior Viçosa faz o primeiro gol do Grêmio para cima do Bahia no Estádio Olímpico, 1-0 Grêmio. Olha o Egídio. Tentando passar, tentando se livrar da marcação. Marcação do Corinthians forte por ali. E o William foi lá, recuou bastante, ajudou na marcação daquele setor e fica com a bola o jovem William. Toque do Danilo. De primeiro Paulinho. Buscou a devolução para o Danilo. Bola vai direto para fora, lateral, favorece o Flamengo. Lucas. Bruno. É o Felipe que fez essas duas boas defesas agora no início do jogo. Ele foi personagem também no noticiário essa semana. O presidente do Corinthians, André Sanches, proibiu os jogadores do Corinthians de falarem, de darem depoimentos, entrevistas sobre o Felipe. Lembrando que o Felipe saiu obrigado do Corinthians. Verdade. Felipe que pelo Corinthians jogou quase 200 partidas, né? Olha o Léo Moura chegando pela direita. Bonito drible. Botinelli tentou o passe de primeira, acabou cometendo erro. E na sequência, ele insistiu na marcação. O Eber Roberto Lopes marcou a falta que favorece o time do Corinthians em cima do Jorge Henrique. E essa formação do freio do Corinthians com o Jorge Henrique, o William e o Liedson na frente, hein? É uma formação que o Corinthians está acostumado já desde Mano Menezes, né? Formava com o Liedson, com o Jorge Henrique, perdão, com o Dentinho e com o Ronaldo. E agora o Liedson no lugar do Ronaldo, o William substituindo o Dentinho e o Jorge Henrique na expectativa de voltar a apresentar aquele futebol de 2 anos, 2009 e 2010. É uma formação que me agrada. Falta favorece o Flamengo. Tem mais bolinha pintando, hein? O Grêmio já fez 1-0 para cima do Bahia. Vamos ver agora de quem foi o gol. Tcheco faz para o Coritiba. Numa final antecipada, evidentemente que é um jogo no meio de semana, no final de semana, entre as duas partidas da final, mas Tcheco faz Coritiba 1, Vasco 0. São 3 jogos seguidos entre Coritiba e Vasco, 2 pela final da Copa do Brasil e agora esse pelo Brasileirão com as equipes reservas praticamente. Paulinho
Liedson, Danilo passou pedindo bola. Liedson preferiu esperar um pouquinho, toca no William. O William que já levou perigo logo no iniciozinho da partida, naquele chute que o Felipe pegou. Paulinho. Ele com o Helder, fazendo a sua estreia hoje. Lembrando que o Alessandro está machucado, né? Vai ficar aí pelo menos 2 meses fora. Uma lesão muscular do lateral direito, Alessandro. Lançamento longo na direção do Liedson. Vê se ele vai alcançar. Tenta levar vantagem. Léo Moura de cabeça chega recuando para o goleiro Felipe. Saindo para o jogo, David Braz. Aí para o Renato. Outra vez o David. Williams. Vem com a bola dominada. Marcação do Danilo para cima dele. Conseguiu se livrar de 2 jogadores. Toca rapidamente para o Botinelli. Abertura do lado direito para o Vanderlei. Acompanha a marcação o Castan. Bola chega para o Botinelli. Léo Moura. Toque de primeira para o Egídio caindo aqui pela esquerda. O Petkovic está livre de marcação, hein? O Egídio afunilou o jogo. Agora sim o Petkovic. Vamos ver o Petkovic. Evidentemente que ele vai sentir falta de ritmo, né? Mais habilidade ele tem. Olha o Petkovic avançando. Tocou na frente. Pediu devolução. O Weber Roberto Lopes diz que não houve nada. A torcida reclama de falta em cima do atacante Vanderlei. Mas mandou seguir o jogo. Toque do Fábio Santos. Jorge Henrique de primeira. Se apresenta por ali o Helder. Tem espaço naquele setor. William. Toca no Danilo. Paulinho. Se apresenta o Ralf pedindo bola pelo meio. Ele prefere jogar com o Chicão. Bola chegando mais uma vez com o Ralf. Léo Moura vai lá para dar o combate. Liedson, bola ficou curta para ele. O passe é bom na frente. Olha a chance do gol. Pintou o chute. Bola na rede pelo lado de fora. Se apresentou muito bem o Jorge Henrique. Quase o Corinthians sai na frente. Olha a repetição do lance. Bola por cobertura nas costas da defesa do Flamengo. E o Jorge Henrique arriscando e jogando na rede, mas pelo lado de fora. Passamos de 6 minutos desse primeiro tempo aqui no Engenhão. 0-0 Flamengo e Corinthians. Grêmio 1-0 contra o Bahia. Coritiba 1-0 contra o Vasco. Ronaldinho. Petkovic pela esquerda. Vai tentar o drible. Ele quer curtir esse momento. Nesse primeiro tempo para ele é muito importante. São 45 minutos que vão passar rápido com certeza para o Pet. Ronaldinho preso na marcação. Acabou perdendo a bola. Danilo. Vai para o chão, 2 para cima dele. Egídio brigou com o William. Bola fica com o Williams. Bonito o drible do Botinelli, hein? Tá se destacando, vem jogando bem. Fez gols dos 2 primeiros jogos do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. O argentino Botinelli. Tá ele de novo na entrada da grande área. Bate pro gol, para a defesa do goleiro Júlio César. Vamos dar uma olhada no banco de reservas do Flamengo. Banco tem o Paulo Vitor, tem o Ronaldo Angelim. Tem o Júlio César. O Negueba, o Diego Maurício, o David e o Galhardo também, né? É o banco de reservas do Flamengo. São os jogadores que o Vanderlei Luxemburgo tem à disposição. Daqui a pouco a gente vai conferir também o time do Corinthians. O banco de reservas do Corinthians. Olha o Liedson se aproximando da grande área. Prende bola, tentou o passe, bola vai nas costas do William. Sobra do Egídio. David Braz, ele com o Egídio. Danilo vai lá, também o Liedson, a falta acontecendo. Vamos confirmar então o banco de reservas do Corinthians. Jogadores que o Tite tem à disposição. O Danilo Fernandes, o Wallace, o Paulo André, o Moradei, o Moraes, o Edenilson e também o Emerson Sheik, né? Ex-Flamengo, ex-Fluminense. Hoje é uma novidade no banco de reservas do Corinthians. Pode pintar, inclusive, no segundo tempo, o Emerson. Renato. Boa bola para o Petkovic. Ronaldinho Gaúcho pediu. Livre de marcação. Recebeu. Condição legal. Ronaldinho encara a marcação. Tá no mano a mano. Rolou mais atrás. Petkovic ajeitou para bater. Não deu. Rolou para o Ronaldinho de novo. Ele prende, encara a marcação de novo. Tenta dar uma pedaladinha. Quase dentro da área. Ronaldinho levou a marcação. Faz o cruzamento. Bola passa pelo Vanderlei. Último toque no Fábio Santos. Vai embora a linha de fundo. Escanteio. Você viu o sorriso do Ronaldinho, né? Ele na jogada individual e a bola passa raspando a cabeça do Vanderlei. Vai para o escanteio o Petkovic, que já fez 4 gols olímpicos com a camisa do Flamengo.
Verdade, mais uma bolinha pintando, inclusive no título brasileiro, né, no hexacampeonato em 2009, ele fez gols olímpicos importantes. Olha o Petkovic, cruzamento, mais um escanteio. Anderson Aquino faz o segundo do Coritiba. Coritiba 2-0 contra o Vasco. Esse resultado é bom para o Corinthians, né? Na classificação. Olha o levantamento na grande área. Defesa tira com o Paulinho. Léo Moura bateu, bola desviou. Fica com o goleiro Júlio César. Já tenta a reposição rápida. 10 minutos de jogo lá no Couto Pereira. 2-0 já para o Coritiba. Eu falo que esse resultado é bom para o Corinthians, porque o Vasco está com 6 pontos em 2 jogos. Brigando também pela liderança. Olha o Ronaldinho, mais uma vez acionado pela esquerda. Faz o levantamento, bola com muita força. Sócio PFC. Aqui você pode mais. Skol 360. Chegou a cerveja que não estufa. Você vê a preocupação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Agora o Flamengo conseguiu achar o mapa da mina aqui pelo lado esquerdo de ataque, Alfredo. Exatamente, Lucas. Com o Ronaldinho fazendo as jogadas por ali e sendo bem auxiliado pelo Pet, né? Uma dupla que está funcionando bem. O Corinthians tem uma marcação acertada no meio-campo, rouba a bola e consegue acionar seus atacantes. A gente já viu o William aparecendo para finalizar, o Liedson, o Jorge Henrique também pelo lado esquerdo. É um jogo muito bom, ainda não temos gols, é um jogo da rodada que não tem gol, mas são 10 minutos intensos de bom futebol apresentado tanto para o Corinthians quanto para o Flamengo. Lembrando que logo mais, a partir das 6h30 da noite, América Mineiro Internacional em Santos e Avaí. Cobertura completa também do PFC, mostrando esses jogos que vão complementar essa terceira rodada, né? Fora o jogo da quarta-feira entre Atlético Mineiro e São Paulo, que vai acontecer só na quarta. Olha o Ronaldinho. Tentou passar, marcação muito forte do Corinthians, a roubada de bola aconteceu. Olha o Danilo, tem espaço ali. Vanderlei dá duro da marcação, chegou por trás, cometendo a falta. O Weber Roberto Lopes parou e marcou. Aí o Liedson que também teve uma passagem pelo Flamengo, né? Em 2002, ele inclusive fez 15 gols no Campeonato Brasileiro de 2002 com a camisa do Flamengo, Liedson. Cobrança do Castan para o Jorge Henrique. Já teve também essa oportunidade, né? O Corinthians já chegou com perigo pelo menos em 2 oportunidades. Jorge Henrique conseguiu driblar para dentro, se livrou bem da marcação, mais um drible. Vai embora o Jorge Henrique, tocou na frente, bola é boa. Chegando para o Fábio Santos. Tentou o Danilo dentro da área. Liedson chegou um pouquinho atrasado. Flamengo tenta sair para o jogo com o Petkovic. Olha o Pet, perdeu a bola. Paulinho pegou mal na hora de tentar o passe ali para dentro da área. O Flamengo recupera. Egídio. O Flamengo não consegue sair para o jogo, né? A bola fica no campo de defesa. Olha o Danilo, dominou na entrada da grande área. Jorge Henrique faz o lançamento, era na direção do William. Primeiro David Braz. Ótima bola para o Petkovic. Flamengo tentando fazer a transição rápida ali, defesa-ataque, mas está difícil, viu? E tem mais bolinha pintando. Olha que lançamento bonito do Ronaldinho. Bola passou, era para o David Braz, que vinha lá como se fosse um ponta direita. E é escanteio para o Flamengo. E olha, o Coritiba já faz 3-0 para cima do Vasco, hein? 13 minutos do primeiro tempo, 3-0 Coritiba, as duas equipes atuando com o time reserva. Mas por enquanto o Coritiba já vai goleando o Vasco no primeiro tempo. De novo o Petkovic, botando muito efeito na bola, cobrança de escanteio. Léo Moura pegou a sobra, acabou perdendo para o Liedson. Ele fez a falta na sequência para parar a jogada. E o Weber Roberto Lopes parou, marcou, mas não teve cartão amarelo para o Léo Moura, não. Brasileirão 2011, acompanha ao vivo os jogos do seu time do coração, jogos exclusivos só para os sócios PFC. Confira a programação, o site é sociopfc.com.br. Vai o Leandro Castan para a cobrança da falta que favorece o Corinthians. Tentou jogar lá no lado esquerdo para o Jorge Henrique. Ralf tentou o domínio. Acabou desarmado. Olha o Petkovic. Toca de primeira para o Ronaldinho Gaúcho. Esticou a perna. Deu certo. Renato Abreu. Toca para o Botinelli.
Lançamento primoroso para o Egídio, bem aberto aqui pela esquerda. O Flamengo chega com perigo de novo, na linha de fundo. Faz o cruzamento, olha o Vanderlei, desviou. Bola vai sobrar com o Botinelli. Tá dentro da área, já saiu dela. Toca mais atrás com o Léo Moura. Flamengo todo no campo de ataque nesse momento. Tá aí o Renato Abreu. De novo o Egídio, que deixou o Júnior César no banco de reservas. O Egídio vem atuando bem, inclusive com o gol contra o Bahia. Está se mantendo aí no time titular do Flamengo. Lucas, e o Luxemburgo justificou deixar o Júnior César como reserva, porque na opinião dele seria um terceiro jogador que não está em 100% de condições. O Léo Moura está voltando de contusão e o Petkovic está 6 meses sem jogar. Léo Moura tentou jogar a individual, tocou para o Vanderlei, não dominou, quase sobrou para o Ronaldinho dentro da área. Bola vai sair, lateral para o Flamengo. Cobrança do Egídio. Petkovic pediu bola, mas está muito marcado pelo Paulinho. Ronaldinho, que ajeitada para o Petkovic. Jogada bonita. Tentou o passe no meio. Danilo desviou. O Williams chegou batendo. Bola toca no Leandro Castan. Sobra do Wellington. Williams. Léo Moura. De primeira para o David Braz. Busca o lançamento na direção do Vanderlei. Proteção do Castan. Vanderlei tentou ganhar o lance. O árbitro já marcava a falta. Sócio PFC, aqui você pode mais. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. André Lofredo, o que você está achando do Petkovic nesse iniciozinho? Tá se movimentando bem, tá participando bem do jogo, seu toque é diferenciado e tá ajudando o Ronaldinho Gaúcho a render muito bem. O Ronaldinho tá pelo lado esquerdo do campo, como um atacante, recebendo a bola, criando, dando toques diferenciados, fazendo uma boa partida. É uma dupla que, se o Pet fosse um pouquinho mais novo, olha... Ia dar o que falar, né? Com certeza. De novo o Corinthians, saindo para o jogo, Paulinho. Leandro Castan. Tentou o passe na frente, bola ajeitada para o Ralf, não dominou. O Flamengo tenta recuperar a posse de bola, mas o Vanderlei chegou cometendo falta, né? Uma falta mais dura em cima do Fábio Santos. O Vanderlei chegou atrasado. Olha o Weber. Roberto Lopes pedindo calma para o atacante do Flamengo. Olha como ele chega no joelho do Fábio Santos. Olha, já é a segunda falta que o Weber pede calma, e que era a falta para cartão. Essa falta do Vanderlei e a outra do Leonardo Moura, que matou o contra-ataque do Corinthians. O Weber tá achando tudo muito normal nesse início de partida. Inclusive tá... na pretensão de deixar o jogo correr, tá deixando até de apitar algumas faltas, uma até na entrada da área para o Flamengo. Olha o Corinthians chegando, o lançamento do lado esquerdo é bom, Danilo dominou, tentou entrar na área, já entrou. Williams chegou por ali resolvendo a parada para o Flamengo. Petkovic, bonito o drible do Petkovic. Se livra bem da marcação, levou vantagem no lance. Faz o lançamento buscando o Ronaldinho Gaúcho. Bola chegou no pé do Ronaldinho. Dominou, já está dentro da área. Ronaldinho, bola desvia. Vai para fora, escanteio. Olha, o drible do Pet foi muito bonito, hein? E depois o lançamento dele. Olha como a bola bate no braço, né? Do Helder ali. E a torcida grita o nome do Petkovic. Foi um bonito drible depois do lançamento que chegou no pé do Ronaldinho. Como disse o Lofredo, né? Ele tá fininho ainda. Essa história de que ia jogar com um a menos por causa do Pet, não tem nada disso não, hein? Pelo menos até aqui. Vai o Petkovic para a cobrança do escanteio, para levar perigo de novo. Levanta na grande área, cobrança muito aberta na segunda trave. Toque de cabeça, a bola vai direto para fora. Sócio PFC, aqui você pode mais. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga. Participe. E olha, torcedor gritou de novo, torcedor do Flamengo aqui no Engenhão, porque tem mais gol. Será que é do Coritiba? Olha a bola para o Danilo. A abertura do lado direito para o Helder. Chega o Corinthians com o perigo. Driblou bonito. O Helder levou na linha de fundo. Cruzamento. Olha o gol. Gol! É
é do Corinthians. William com a número 11. Na jogada individual do Helder pela direita. Levou na linha de fundo, fez o cruzamento rasteiro de primeira. William com a número 11. Aos 18 minutos do primeiro tempo. 1 para o Corinthians. 0 para o Flamengo. Tá aí a repetição. Que jogada rápida, André Lofredo. Excelente jogada do Helder. Estreante hoje, contratado junto ao Paulista. Na época ele era Eldinho e já mostrava que era um jogador de bom apoio. Foi para a linha de fundo e colocou o William numa condição muito tranquila para fazer o primeiro gol do Corinthians, num bom jogo. Já merecia um gol essa partida e o Corinthians aproveitou sua oportunidade. Teve 3, fez 1-0. E a torcida do Corinthians, Lucas, pode ir se acostumando ao Helder, porque deve ser titular nos próximos jogos, porque o Alessandro, o titular da posição, vai ficar 6 semanas fora por causa de um problema na coxa. Mais de 2 meses de ausência do Alessandro. Então o Helder, o Eldinho, né, como ele era conhecido no Paulista, fez a jogada pro gol do William. E olha, o gol foi do Coritiba mesmo, viu? 4-0 Coritiba para cima do Vasco. A gente deve ter o quê? 20 minutos? Primeiro tempo lá no Couto Pereira, mais ou menos isso. 4-0 para o Coritiba para cima do Vasco lá. E olha, o Corinthians com esse gol, o Vasco perdendo o jogo para o Coritiba, Corinthians vai se tornando o novo líder isolado, hein? Porque o jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo vai acontecer na quarta-feira. Então, se o Corinthians vencer hoje com esse resultado lá em Curitiba, derrota do Vasco, Corinthians novo líder isolado do Brasileirão. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Danilo, torcedor reclamou de falta. Jorge Henrique. Danilo passou por ele pedindo bola. Jorge Henrique resolveu esperar um pouquinho. Lançamento na direção do William, com impedimento marcado no lance. Marcação foi do Gilson Bento Coutinho, um pouquinho adiantado mesmo o William. Marcação perfeita do assistente número 1. Wellington. Chegando do Léo Moura. Outra vez o Wellington. David Braz. Corinthians 1-0 para cima do Flamengo aqui no Engenhão. Tem muita coisa para acontecer ainda. Lançamento errado agora do Wellington. Flamengo com dificuldades nesse momento para fazer a ligação defesa-ataque. Recua para o goleiro Júlio César. Chegaram 2 à mesma bola, hein? O Williams quase bateu cabeça ali com o Wellington. A torcida tá impaciente, né? Depois do gol do Corinthians, o torcedor do Flamengo agora passou a ficar mais impaciente, né? Chutão para cima do Ralf. Ele tentou pegar, a bola quicou e acabou saindo. O lateral favorece o Flamengo. Cobrança do próprio Ronaldinho. Ele com o Egídio. Passe para o Vanderlei, tentou fazer o domínio. Leandro Castan vai para cima dele, consegue a roubada de bola. Corinthians tenta fazer rapidamente a transição defesa-ataque. Danilo joga com o Paulinho, abertura boa para o William do lado direito. O Helder vai passar por ele pedindo bola. William no cruzamento para o Liedson, toca de cabeça e a bola vai para fora direto. E o Egídio, Lucas, é o primeiro a sofrer com essa impaciência da torcida. Já começa a ser vaiado o Egídio. Tá com a razão o torcedor do Flamengo já de começar a vaiar o Egídio, hein, Lofredo? A questão é que o gol do Corinthians surgiu em cima dele, né? Uma jogada de lateral contra lateral. E aí a paciência da torcida do Flamengo com ele já é pequena, apesar das boas atuações no início do campeonato. Ronaldinho. Daqui a pouco o torcedor vai pedir Júlio César, né? Se continuar assim. Passe errado para o Botinelli, mesmo assim ele foi lá, brigou pela posse de bola, Petkovic ganhou, toca na frente, Léo Moura. Chega o Ronaldinho no cruzamento na direção do Vanderlei dentro da área. Flamengo recupera, Léo Moura encara a marcação, traz para a perna direita. Rolou Botinelli na entrada da grande área, tocou mais atrás, Renato abriu uma bomba de longe, bola vai direto para fora. Sócio PFC, aqui você pode mais. Vivo, os melhores smartphones com a maior cobertura. Quer assistir ao Jogo do Brasil na Copa América? Participe da promoção, acesse o site www.sociopfc.com.br. Renato.
Acabou indo para o chão. Renato demorou demais para soltar a bola. O Danilo foi lá, fez falta nele. David Braz já cobrou. Ligando rapidamente para o Botinelli. Egídio pede bola. Toque curtinho para o Vanderlei. Sempre de costas para a marcação. Sempre da fogueira o Vanderlei. Léo Moura. Williams. Fábio Santos e Jorge Henrique. O Williams conseguiu passar. Levou vantagem. Tocou para o Vanderlei. Acabou tentando o toque mais atrás. Deu de graça com o Liedson. De novo o David Braz. Léo Moura. Jorge Henrique é muito rápido. Chegou já junto com ele da marcação. Já tirou a bola do Léo Moura. Williams. Pet. Ronaldinho recebeu. Passou por ele o Egídio pedindo bola. Bola para o Egídio. Buscou o cruzamento, bola bateu nas costas do Helder e acabou saindo em escanteio. Mais uma chance para o Petkovic botar aquele veneno na bola na hora da cobrança do escanteio, né? Por enquanto ele não cobrou nenhuma ali perto do gol, ali perto da trave. Todas as cobranças foram mais abertas do Pet. Vamos ver agora. Petkovic agora cobrou mais fechadinho, hein? Egídio chegou tocando de cabeça, bola de graça com o goleiro Júlio César. E existe também, né, Lucas, sempre a expectativa sobre uma cobrança de falta. O Luxemburgo disse que o cobrador oficial continua sendo o Ronaldinho, mas se o Pet quiser o Ronaldinho deixar, ele pode bater uma falta também. E o Pet vai querer e o Ronaldinho vai deixar, né? Vamos combinar? Porque hoje é o último jogo dele, com certeza vai querer pelo menos tentar um gol, né? Uma cobrança de falta é até mais fácil para o Pet. Olha a ligação rápida para ele, Petkovic. Encerrando a sua carreira, Egídio levou vantagem, botou na frente, falta que favorece o Flamengo. Ele vai tentar pegar daí mesmo, não sabe se vai ter outra chance. Petkovic que está com 38 anos de idade, né? Ele que na sua volta ao Flamengo há 2 anos, o Petkovic disputou 76 partidas, marcou 14 gols. Mas realmente na história do Flamengo tem o seu nome marcado, escrito. Título brasileiro de 2009, o tricampeonato carioca de 2001. Aliás, fazendo 10 anos, fez 10 anos agora, dia 27 de maio, daquele gol histórico dele contra o Vasco no finalzinho. Vai o Petkovic. Cobrou falta, bola veio por baixo, facilitou o corte da defesa. Williams. Devolução para o Pet. Já olhou, trabalhou na perna esquerda, tentou o drible. William vai para cima dele, tomou a bola. Liedson. Outra vez, bola sobrando com o Pet. Toca curtinho com o Renato Abreu. E o assistente lá do outro lado já marcava impedimento. Olha, essa aí... estava voltando, né? Os jogadores do Corinthians ali no miolo de defesa do Corinthians estavam bem adiantados, acabaram deixando realmente o Renato em posição de impedimento. Cobrança do Chicão. Toque de calcanhar do William. Danilo foi lá, ganhou. Vai para o chão e o árbitro marca a falta do Williams para cima dele. Torcedor reclama muito aqui no Engenhão, hein? E o Danilo, Lucas, que é muito criticado também pela torcida do Corinthians, faz uma boa partida hoje, dando uma boa dinâmica ao jogo, segurando a bola quando precisa segurar, acelerando quando tem que acelerar, tá ditando o ritmo do meio-campo corintiano. Será que é gol do Coritiba de novo? Bolinha pitou, hein? Agora é do Grêmio, né? Do jeito que a coisa tá lá no Couto Pereira, tá 4-0 Coritiba para cima do Vasco, né? Agora o Grêmio faz o segundo para cima do Bahia. Olha o levantamento na grande área, bola de graça com o Felipe. Aliás, segundo não, né? O Grêmio faz o terceiro gol, né? É o segundo, perdão. Segundo mesmo. 2 para o Grêmio, 0 para o Bahia no Estádio Olímpico Monumental. E de novo o Júnior Viçosa. Marcou os 2 gols do Grêmio até aqui. Você vê como o Felipe foi atrapalhado pelo Liedson na hora que ele tentou fazer a reposição. E o Liedson leva amarelo exatamente por causa disso. Primeiro cartão amarelo do jogo. Foi no corpo do goleiro do Flamengo, o Liedson, para atrapalhar a reposição do Felipe. Renato. Mais recuado hoje. O Renato toca com o Botinelli. David Braz. Williams.
Botinelli pelo meio pedindo, lançamento longo na direção do Ronaldinho, chegou para ele na entrada da grande área, Ronaldinho rolou para o Egídio, entrou na área, bola prensada, acabou. Ia ficar de graça com o goleiro Júlio César, ele deu uma bronca, porque o Ralf chegou e ele não quis saber, né? Olha o cruzamento, a defesa tira, Flamengo insiste com o Petkovic, vem o Corinthians, o Williams também foi lá para dar o combate, bola vai sobrar com o Williams. E a falta favorecendo o Flamengo. Weber Roberto Lopes estava muito perto do lance e marcou. Outra vez o Léo Moura. Renato Abreu. Williams. Ele com o Botinelli bem aberto lá pela direita. Lançamento na direção do Vanderlei. Se atrapalhou um pouquinho, mas conseguiu tirar dali o Fábio Santos. Lateral outra vez para o Flamengo cobrar. Você viu ali o Ronaldinho pedindo bola, dando bronca, hein? Ronaldinho tá livre de marcação ali do lado esquerdo. Renato, bola não tá chegando nele nesse momento. Egídio. David Braz, Wellington. Corinthians vai ganhando 1-0 nesse primeiro tempo de despedida do Petkovic. Williams. Botou na frente, se livrou bem da marcação. Williams vem na velocidade, pela direita. Tenta o cruzamento rasteiro, bola desvia no Léo Moura e acaba saindo. Sócio PFC, aqui você pode mais. Novo Uno, novo tudo. Agora na versão 2 portas. E olha, nós vimos como o Ronaldinho Gaúcho está nervoso, né? Toda hora ele pede para inverter o jogo lá pela esquerda. Setor onde ele está caindo, hein, André Alfredo? A bola não chega mais para ele trabalhar ali como ele fez no início do jogo com o Pet, né? E a gente está vendo estatística de desarmes que mostra que o Corinthians está pegando muito mais. O Flamengo até não tem tanta característica de marcação, só tem o Williams de pegada e o Corinthians não, com o Jorge Henrique, com o William, mesmo com o Danilo, fazendo uma marcação muito mais forte no meio-campo, ganhando as bolas. É 12-0 dos desarmes do Corinthians para cima do Flamengo até esse momento do jogo. E o campeão dos desarmes do Corinthians é o Ralf. Até esse jogo, né? Até os dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro foram 20. Ele e o Paulinho são os dois jogadores de marcação nesse meio de campo do Corinthians e vem atuando muito bem até agora nesse campeonato. Olha o Botinelli. O Ralf, desses 12 desarmes, o Ralf já tem 4 desarmes do jogo, né? Olha o William. Conseguiu se livrar da marcação do Egídio. Edson de primeira. Boa bola para o Helder. Na linha de fundo, preparou o cruzamento. Levanta na grande área. Felipe saiu, soltou. Olha a chance do gol. Danilo. Felipe está fora do gol. Williams tenta tirar. Danilo domina na entrada da grande área. Tá valendo. O desarme acontece. E agora o Weber Roberto Lopes atrapalhou. Acabou tabelando com o jogador do Corinthians. William. Bola vem para o Fábio Santos. Levantamento na grande área na direção do Jorge Henrique. Deixou a bola passar, de costas para a marcação, dominou, tenta girar. Tá difícil ali para o Jorge Henrique, se atrapalha todo. O Jorge Henrique saiu com bola e tudo. Ainda hoje com exclusividade no PFC, HD tem Santos e Avaí, a partir das 6h20 da tarde, exclusivo do PFC, e América Mineiro e Inter também. São os dois jogos às 18h30, horário de Brasília, que acontecem logo mais essa terceira rodada do Brasileirão. Vai para o chão Léo Moura, falta em cima dele, falta do Jorge Henrique. Fica sentindo dores, a perna direita o Léo Moura. Lembrando que ele era a dúvida para o jogo, né? O Léo Moura não está 100% fisicamente, já é uma preocupação. Botinelli. Petkovic que enfiada de bola para o Vanderlei, o gol pintando, salvou o goleiro Júlio César. Num lindo passe do Petkovic, deixou o Vanderlei cara a cara com o goleiro. E agora o Júlio César dá um chutão, diz que está sentindo dores à mão direita. Torcedor vai achando que ele está esfriando o jogo. Que dividida, que defesa do goleiro Júlio César e que passe bonito do Pet. André Alfredo. A defesa foi muito boa, fiquei com a impressão que o Vanderlei acertou sem querer, evidentemente, o Júlio César, o que levou o goleiro a pedir atendimento. Agora sensacional, mais uma bola do Pet. Uma ele deu para o Ronaldinho, um lançamento de mais de 30 metros. Agora um passe vertical colocando o Vanderlei na cara do gol. Sinceramente, para jogar 90 minutos eu não sei.
mas para fazer parte de um elenco, dava para o Pet levar mais um ano. Ô, Lucas, olha aí, momentos do Petkovic que a gente está revendo, enquanto a bola não está rolando, o jogo está parado, a gente tem momentos aí do Petkovic, né? Movimentação dele, pedindo bola, aí foi um lançamento muito longo, mas ele realmente, apesar de estar tanto tempo sem jogar, o último jogo dele foi na última rodada do Brasileirão do ano passado, quer dizer, ele praticamente esse primeiro semestre todo sem jogar. E o Petkovic está fininho, está em forma e, evidentemente, que a categoria, né, a personalidade dele em campo, o toque de bola. Olha que bonito o drible que ele conseguiu. Nesse momento foi aquele lançamento para o Ronaldinho Gaúcho, que a bola chegou. Ele driblou, girou e depois fez um ótimo lançamento para o Ronaldinho. Diga, Bruno. Eu ia falar sobre o Júlio César, que estava lá caído. O Júlio César agora vai contar com a sombra do Renan, ex-goleiro do Avaí, contratado pelo Corinthians. Se apresenta na segunda-feira o Renan, que inclusive já foi convocado para a seleção brasileira do Mano Menezes. E olha, é muito bom goleiro, viu, Eu acho Renan? que o Júlio César vai ser a sombra do Renan. Do jeito que o Renan tá jogando, tá agarrando, né? Realmente o Júlio César é quem vai ser a sombra do Renan, mas tudo pode acontecer, né? Ao longo dos treinamentos, o Campeonato Brasileiro é longo. É que a princípio, né, pelo histórico que tem o Júlio César no Corinthians, principalmente desde as categorias de base, né, e é muito querido, até grande parte da torcida, da comissão técnica, o Renan tem que chegar e tomar o lugar dele. Começa o Júlio César como titular, mas o Renan é bom demais. Bottinelli consegue levar vantagem no lance. Caiu e o Weber Roberto Lopes esperou um pouquinho, depois marcou a falta que favorece o Flamengo. Outra vez o Bottinelli. Perdeu a bola, hein? Foi lá para buscar a jogada individual, perdeu, o Ralf fez a proteção. Lateral favorece o Flamengo. O Ralf fez a proteção para ajudar o Flamengo ali, né? Danilo. Jorge Henrique sai com o Liedson. William já disparou pedindo bola. Liedson, ele vem para tentar jogada pessoal. Acabou parando na marcação do David Braz. Foi bem no lance o zagueiro do Flamengo. Toca mais atrás, Williams. Aí ele faz a abertura do lado esquerdo. Tem espaço agora o Egídio. Vai embora com a bola dominada. William acompanhando a marcação. Ele toca no Pet. Petkovic botou na frente. E o Weber Roberto Lopes marcou a falta em cima do sérvio, né? Petkovic já cobrou. Ele com o Ronaldinho Gaúcho. Outra vez o Pet. Egídio. Passe errado para o Petkovic. Torcida vai pegar mais ainda no pé do Egídio. Daqui a pouco já vai estar gritando o Júnior César, hein? William, Egídio foi lá, recuperou para o Flamengo. Toca para o Renato Abreu. Tenta fazer a ligação rápida com o Bottinelli, acabou perdendo. Chicão, pega a sobra. Corinthians vai ganhando 1-0 aqui no Engenhão. Passamos de 36 minutos desse primeiro tempo. De novo no lance do Flamengo, o Weber Roberto Lopes acabou atrapalhando. 2 vezes já, né? E quase atrapalhou de novo. Ele está se posicionando mal, o Weber, viu? Bola chega para o Paulinho. Daí para o Welder. Outra vez o Paulinho. Tem campo para carregar a bola. Tocou na frente. Boa bola para o Danilo. De costas para a marcação. Fica difícil. Rolou para o William na direita. Buscou a tabela com o Paulinho. Bola chega para o Welder. Prende bola. Dançou para cima da marcação do Egídio. Passou. O Egídio vai lá. Vai nas pernas do Welder. É falta que favorece o Corinthians. E o Egídio, olha, deu para fazer a leitura labial. Ele pulou, né? Ele disse pro assistente. Parece que não, pulou, né? Parece que não pulou, não. A imagem está desmentindo aqui o Egídio, né? O Welder já foi 2 vezes para cima do Egídio e passou as 2, né? Só não passou essa porque sofreu a falta. Se tentar por ali, do jeito que o Egídio não está fazendo uma boa partida hoje, pode ser realmente uma boa para o Corinthians aquele setor. Vai o William para a cobrança da falta. Falta perigosa, favorece o Corinthians. Vai levantar a grande área, pé direito, levantou. Desvio de cabeça na zaga rubro-negra. Bola vai sobrar lá na direita para o Léo Moura. Chega primeiro o Fábio Santos dando um chutão para a lateral. Confirmando até agora 2 para o Grêmio, 0 para o Bahia. 4 para o Curitiba, 0 para o Vasco nos outros jogos às 4 da tarde desse domingo do Brasileirão. Olha só como foi enganado pelo kick da bola o Ralf. Ronaldinho pediu a falta e o árbitro marcou. Essa é boa para o Pet. Essa é boa para o Petkovic. A torcida se agita aqui no Engenhão.
Tá pedindo pet, ótimo, né? Claro, vai pedir pet sempre. O Renato pegou a bola, tá ajeitando ali, mas o pet tá perto. Quem ajeita é o Renato, mas o Petkovic está bem pertinho dele. Se o Petkovic quiser bater, ele vai bater, né? Hoje ele entrou com a faixa de capitão do time. É um jogo de despedida dele, imagina se ele faz o gol. Barreira protegendo mais o canto esquerdo. Você vê a distância da bola para o gol. Um pouquinho mais de 28 metros. Quase 29 metros, né? 28 metros e 80. O Renato Abreu toma muita distância. O Petkovic tomou pouca distância. Será que vai ser o Pet? Vamos ver. A autorização do Weber Roberto Lopes. Vai o Petkovic. Não vai o Renato. Renato Abreu, pé esquerdo, bateu no canto. Gol! Do Flamengo! Renato cobrando falta! Aos 39 minutos, bola rolando o primeiro tempo. Não foi o Pet, foi o Renato. E o Flamengo foi muito feliz nessa. Cobrança perfeita, por cima da barreira, no canto esquerdo do goleiro Júlio César. O Flamengo empata aqui no Engenhão. Um para o Flamengo, Renato Abreu. Um também para o Corinthians. André Lofredo. O Pet não bateu, mas assina a cobrança do Renato, né? Cobrança perfeita, passando por cima da barreira e com efeito para fugir do goleiro. O Júlio César pulou, mas é só para aparecer na foto, né? Não tinha como chegar na bola. O Flamengo empata o jogo, um jogo equilibrado, com o Corinthians um pouquinho melhor na parte ofensiva. O Flamengo tinha caído na criação, na armação das jogadas, principalmente a forte jogada pelo lado esquerdo que tinha, mas na bola parada tem um potencial muito grande. Com o Pet, com o Ronaldinho e com o Renato para média e longa distância, conseguiu o Renato empatar o jogo. Olha o William, tá chegando o Corinthians com o perigo de novo. O William faz a abertura do lado esquerdo, bola para o Jorge Henrique, levanta na grande área. A defesa do Flamengo consegue tirar. Outra vez o Jorge Henrique, ele bate torto na bola, pegou mal. Sócio PFC, aqui você pode mais. Pênalti. O Brasil é a nossa marca. Ginga Brasil. A torcida vibra, volta a incentivar, volta a se encher de esperança o torcedor rubro-negro aqui no Engenhão. E olha, daqui a pouquinho você vai ver uma imagem que é da reação do Pet na hora da cobrança do Renato, né? Câmera exclusiva do PFC e você vai ter a exata noção do que aconteceu, a reação do Pet na hora da cobrança. Paulinho. O William chegou na marcação. Bola desviada, saindo. Lateral favorece o Corinthians. Que primeiro tempo eletrizante. E vai ser mais emocionante ainda quando acabar o primeiro tempo, com homenagem ao Pet, que vai acontecer assim que terminar o primeiro tempo. Já temos quase 42 minutos. 42 minutos agora, né? Do primeiro tempo. Olha a torcida. Vanderlei. Eram dois, tinha um na marcação, outro na sobra para cima do Vanderlei. Ronaldinho Gaúcho cobrou. Joga com o Renato Abreu, autor do gol de empate. Williams. Wellington. David Braz. Renato Abreu. Outra vez o David Braz, toca de primeira com o Wellington. Tem o Léo Moura aberto pela direita, ele prefere o toque no meio com o Botinelli. O argentino toca com o David Braz. Renato. Vai tocando bola o Flamengo nesse momento, sem objetividade, né? 1-1 aqui no Engenhão no primeiro tempo. Os outros dois jogos já no intervalo, hein? Grêmio 2-0 contra o Bahia, Coritiba 4-0 contra o Vasco. E agora a falta favorece o Flamengo. Agora o Pet pediu para bater, ele está sozinho na bola, né? Cobrança é dele. Olha a preocupação do goleiro Júlio César, goleiro do Corinthians. Ronaldinho, cruzamento fechado, bola fica com o goleiro Júlio César. Corinthians tenta sair rapidamente pelo lado esquerdo. Danilo, Jorge Henrique. Danilo passou pedindo devolução.
Bola chega com o Ralf. Outra vez o Jorge Henrique. Léo Moura acompanha a marcação. Vai correndo junto com o Jorge Henrique. Faz a abertura do lado direito. Bom passe para o Helder. Tem liberdade, tem campo para progredir. Buscou o lançamento na direção do Liedson. Primeiro David Braz. O Jorge Henrique caiu. Petkovic reclama. E olha, o Williams levou bronca do Weber Roberto Lopes, hein? O Williams ameaçou reclamar da falta. O Weber já deu uma dura. Ele ficou quieto. Tem que tomar cuidado, o Williams. Ele é cabeça quente, né? Até em treinamento o Williams é cabeça quente. Então tem que tomar cuidado. Passamos de 44 minutos. A festa está armada. Vai acontecer no intervalo. Olha o Pet lá conversando com o Weber Roberto Lopes. Aí o Weber, claro, hoje todas as homenagens são para o Petkovic. Aí ele deu um sorriso, bateu na barriga ali do Pet. Tá tudo ok. Cobrança favorece o Corinthians. Fábio Santos posicionado para bater de pé esquerdo. Levantando na grande área. Felipe, bola tranquila para ele. Lançamento na direção do Botinelli. Chegou bem aberto pela direita. Passou no meio o Vanderlei pedindo bola. Ele prefere tocar mais atrás com o Léo Moura. Petkovic. Últimos momentos dele em campo com a camisa do Flamengo. Últimos momentos do Petkovic no futebol. Ele que está se despedindo hoje. Teremos mais um minuto de acréscimo. Vamos até 46 esse primeiro tempo. Mais um minutinho para o Pet ficar em campo. Passamos de 45 minutos. A gente tem aquela imagem, né? Que a gente vai mostrar do Pet. Já já a gente mostra aquela imagem da reação do Pet na hora da cobrança de falta do Renato. Vai o Chicão. Cobrando falta, jogando para o William. Toca de cabeça. David Braz chegou completando. Petkovic. Bola tocou no braço dele, hein? O árbitro mandou seguir. William. Petkovic vai lá, encosta na marcação e faz falta em cima do William. Claro que a torcida gosta. Pode ter sido o último lance dele, do Petkovic, na carreira profissional do Pet. Vamos chegando já a 46 minutos. Expectativa para homenagem ao Petkovic, que vai acontecer agora, quando o primeiro tempo terminar. Chicão, apita o árbitro Weber Roberto Lopes. Ficamos por conta agora da homenagem ao Petkovic. Você está vendo o Pet nesse momento. E a torcida gritando o nome dele. Começa a homenagem final do torcedor do Flamengo para uma carreira absolutamente vitoriosa, a carreira do Petkovic. Jogadores vão lá abraçar o Pet. Não jogava desde dezembro do ano passado, hein? Na última rodada do Brasileirão. E olha o torcedor gritando, fica. Técnico Vanderlei Luxemburgo também vai lá e abraça o Petkovic. Petkovic que vai lá, brinca com o Vanderlei Luxemburgo. Tá visivelmente emocionado. Como é que eu ouvi a torcida gritar, fica? É bom. Muito emocionante. Jogo difícil contra um grande time, contra o Corinthians, mas estamos jogando o jogo a valer, estamos buscando 3 pontos. É importante na caminhada do Flamengo desse ano em busca do título. Mais um. Obrigado à torcida por comparecer. Obrigado ao Flamengo por ter me preparado nesse tipo de homenagem. Ter me homenageado tanto que os jogadores serão como é o nome. Ronaldinho me deu a faixa de capitão. E vim com muito o Flamengo, né? Agradecido porque o Flamengo é muito grande de qualquer um de nós. Temos que respeitar essa tradição. E acho que eu respeitei sempre, me dediquei. E o maior agradecimento é esse que eu podia ter, não podia nem imaginar. Gostaria de jogar mais um tempo agora? Voltaria mais um tempo? Acho que não teria condições de jogar desse nível como esses primeiros 45 minutos. Estou super satisfeito do meu rendimento físico durante esses 45 minutos. O resultado não é a nosso favor, mas não tem nenhuma vergonha em empatar isso, mas acredito que a garotada vai virar no segundo tempo e vai fazer 2-1. Qual é a tua sensação, Pet? Nesse momento está deixando o futebol. Agora o Pet sendo abraçado aqui pela Patrícia Morim, presidente do Flamengo, vai receber também uma placa em homenagem a ele. Aí a placa que está sendo entregue agora, o Petkovic.
Placa muito bonita, por sinal. Claro, uma homenagem fantástica. A Patrícia Amorim dá um beijo no rosto dele. Coisa que o torcedor do Flamengo, todo ele, queria fazer agora nessa homenagem aí, nessa despedida do Petkovic. Aquele gol aos 43 do segundo tempo no tricampeonato carioca em 2001. Está gravado na memória de todo o torcedor rubro-negro. Aquele título em 2009, o título brasileiro, o hexacampeonato brasileiro também, com o Flamengo contando com o Petkovic, contrariando, né, todas as expectativas quando o Petkovic jogou demais aquela temporada, fez grandes partidas, ajudou muito o Flamengo a conquistar o título. E agora tá com 2 bonés ali o Pet. Aliás, 3 bonés, né? Aliás, tem camisa comemorativa, tem bandeira comemorativa também nessa despedida do Petkovic. Em Sérvia agora a homenagem para ele. Como disse o Bruno Cortes, ainda vai ter um jogo, né, na Sérvia ainda. O Flamengo vai jogar um amistoso contra a Sérvia, justamente contra a Estrela Vermelha, perdão, justamente para última homenagem no país dele, né, no país do Petkovic. Ele que é o mais brasileiro dos gringos, né? E aí o Petkovic vai dar sua volta olímpica, vai agradecer esse último apoio do torcedor do Flamengo aqui no Engenhão. Momento realmente muito bacana que o torcedor do Flamengo, com um carinho enorme por ele, nesse momento vai fazendo. Teve até tombo de fotógrafo ali, de repórter cinematográfico, mas está valendo. Para acompanhar o Petkovic está valendo, né? Ele vai dar uma volta completa aqui no Engenhão, né? E olha, jogadores como o Petkovic, André Lofredo, na história do futebol brasileiro, a gente está falando, ele é um estrangeiro, mas jogou durante muitos anos aqui, o estrangeiro que mais jogou na história do Campeonato Brasileiro. É difícil um camisa 10, um jogador de articulação de jogadas, de armação de jogadas, pegando bem na bola, como é o caso do Petkovic. Por isso ele vai deixar saudades, né? Vai sim, é um momento emocionante de um jogador de qualidade diferenciada para se impor no futebol brasileiro, como fez em determinados períodos, e ser ídolo da maior torcida do Brasil. Tem que saber jogar bola, e ele sabe e mostrou muito isso pra gente. É emocionante, tá sendo emocionante essa despedida. Olha, essa data aí, 27 de maio de 2001, foi exatamente daquele gol histórico no finalzinho contra o Vasco. O Elton era o goleiro do Vasco na época, mas foi uma cobrança perfeita no ângulo, né? Inclusive fez 10 anos exatamente no último dia, 27 de maio. Por isso a bandeira do torcedor do Flamengo nessa comemoração, nessa despedida de um grande ídolo. Muita gente fala que depois do Zico, nessa história mais recente do Flamengo, o Petkovic é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, dessa história mais recente do Flamengo nos últimos anos, né? Na semana que vem, né, Lute, ainda vai ser lançado aqui no Brasil o filme que conta a trajetória dele, O Gringo. Pois é, ele que defendeu o Estrela Vermelha de Belgrado, defendeu o Sevilha, o Real Madrid, jogou pelo Vitória, jogou pelo Venezia da Itália, aqui no Brasil defendeu o Fluminense, defendeu o Atlético Mineiro, Goiás, Santos, o Vasco, enfim, passou por grandes clubes do futebol brasileiro, grandes clubes também no futebol do exterior, no futebol europeu. E tá aí o Petkovic agradecendo, tá curtindo cada segundo dessa homenagem do torcedor que lota o estádio. Evidentemente que o torcedor do Flamengo está sempre comparecendo em grande número em todos os estádios do Brasil. Mas hoje o que a gente vê aqui é o Engenhão praticamente lotado, pouquíssimos lugares que o torcedor do Flamengo não está ocupando nesse momento aqui no Engenhão. E justamente por causa, muitos vieram exatamente por causa dessa despedida. E olha, a torcida do Corinthians nesse momento aplaude também, hein? Torcedor do Corinthians aplaude, alguns evidentemente não aplaudem tanto assim, mas uma grande maioria de torcedores do Corinthians também aplaudiram, porque um jogador desse nível não é para qualquer um. Agora tem sempre um engraçadinho ali que acaba jogando água, né? Um mais mal educado que acaba jogando água, mas os torcedores, aquele torcedor mesmo do Corinthians, reconhece a passagem do Petkovic pelo futebol brasileiro e sabe que ele foi muito importante não só para o Flamengo, como para vários clubes do Brasil inteiro e realmente nessa história do Campeonato Brasileiro. A gente tem que fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Sócio PFC, aqui você pode mais. Da cobrança de falta, que ele deu uma olhada fixamente para a bola.
Olha, na cobrança ele já estava comemorando ali, né? Quando a bola saiu dos pés, o Renato Abreu já começou meio que a comemorar, né, Lofredo? Ele conhece, né? Conhece cobrança de falta. Então, quando a bola estava subindo, ele já sabia qual seria o resultado. Foi o gol do Renato Abreu. Muito, muito bonito. Lucas, Bruno, vamos conversar com o Renato Abreu, que acabou fazendo esse gol de falta, e bater um papinho rápido ali com o Petkovic antes da cobrança, né? O estádio inteiro gritava pelo Pet. Ô, Renato, como é que foi ali aquele papo que você teve? Acho que foi rapidinho, eu vi você conversando com o Pet antes da cobrança de falta. O estádio todo gritou Pet. Como é que foi ali? Ele pediu pra bater, você pediu pra bater, como é que foi? Não, pelo contrário, né? Ele tava saindo da bola, eu falei pra ele ficar na bola, né? E ele falou que pra ele tava muito longe. Eu falei, não, mas você vai ficar aqui perto de mim pra surpreender o goleiro. Né? E acabou dando certo. Foi uma coisinha rápida, mas graças a Deus sai com um gol, né? Acho que isso que é mais importante. Tá certo, obrigado, Renato Abreu. No Flamengo, Lucas, aquela mudança que já era prevista, né? Saiu o Petkovic, entrou Negueba. e olha o momento em que, olha, o Renato Abreu falou que conversou e o Petkovic, o momento da conversa dos dois. É o Pet dizendo que era longe para ele e aí o Renato pediu, né? Então você fica perto de mim aqui para enganar o goleiro na hora da cobrança. O Petkovic ficou ali pertinho da bola e acabou dando certo realmente para o Flamengo. Bela cobrança do Renato Abreu e o gol de empate que aconteceu aqui no Engenhão. Eram 39 minutos do primeiro tempo quando aconteceu o gol de empate. O gol do Corinthians saiu aos 18 minutos. O Corinthians é o mesmo, Lucas. Muito bem, tá a informação do repórter Bruno Couto. O Corinthians vem com a mesma formação para esse segundo tempo. Praticamente tudo pronto para a bola rolar no segundo tempo aqui no Engenhão. Engenhão bonito, realmente, está colorido. O Engenhão recebendo um público excepcional e não é para menos. É um super clássico. As duas maiores torcidas do Brasil se enfrentando nessa terceira rodada. O super clássico Flamengo e Corinthians. E você ligado aqui no PFC em todo o Brasil acompanhando com a gente. Tá valendo, começa o segundo tempo, saída é do Corinthians. Bola já chega do lado esquerdo para o Fábio Santos. Aí ele tentou o lançamento para o Danilo. Léo Moura chegou se antecipando. Williams toca de primeira. Outra vez o Weber Roberto Lopes atrapalhando a jogada do Flamengo, hein? Tá se posicionando mal, pelo menos dá essa impressão. O Weber Roberto Lopes, que é um grande árbitro do futebol brasileiro. Mas olha, no primeiro tempo, pelo menos umas 3 vezes, ele acabou tocando na bola, atrapalhando uma jogada. E agora, nesse iniciozinho também. A caída do jogador do Corinthians, o Fábio Santos, nesse lance aí, ó, que você viu, com o atacante Vanderlei. Bola chega para o Chicão. Toca de cabeça do Jorge Henrique. Danilo tentou fazer o domínio, não deu. Williams sai na base do chutão para o Flamengo. Alivia o perigo. Vanderlei. O último toque foi do Leandro Castan, lateral, favorece o Flamengo. Confirmando que o Grêmio vai derrotando o Bahia por 2-0 e Curitiba 4-0 do Vasco. Nos outros jogos que começaram também às 4 da tarde. Os outros 2 jogos também já estão com bola rolando no segundo tempo, né? E às 6h30 tem América Mineiro Internacional, Santos e Avaí, com cobertura completa do PFC. E na quarta-feira, o Atlético Mineiro contra o São Paulo, completando essa terceira rodada. Ontem tivemos Ceará 2-2 contra o Botafogo, Fluminense 2-1 contra o Cruzeiro, Palmeiras 1-0 contra o Atlético Paranaense e o Figueirense 2-0 contra o Atlético Goianiense. Toque de cabeça, bola sobra com o Ralf. Entre 2 jogadores, o desarme perfeito na bola do Williams. Negueba, primeira participação dele, Ronaldinho. Já liga rapidamente para a corrida, velocidade do Vanderlei. Chegou, faz o domínio, rolou, Léo Moura de primeira. Olha o Negueba na entrada da grande área. Girou, vai tentar passar, não conseguiu o Negueba. Bola fica com o Liedson. Aí o Liedson junto com o Negueba na marcação. Estava pressionado, mas Corinthians consegue sair jogando do lançamento longo na direção do Liedson. Chegou primeiro o Wellington. Briga pela posse de bola. O Flamengo recupera. Williams. Botinelli. Toque é bom com o Negueba. Outra vez o Léo Moura. Williams. Renato. Ronaldinho recebe, toca de primeira com o Botinelli, agora com mangas compridas. O Botinelli dominou, vai se aproximando da grande área, girou bonito para cima da marcação, tenta passar, levou do lado esquerdo do campo. Ele caiu, o jogador do Corinthians também caiu, o Helder.
Ele reclamou, pediu a falta, o Dario Bottinelli, mas o árbitro não deu, não. E essa substituição no Flamengo, André Lofredo, o Negueba entrando no lugar do Petkovic. Claro, o Petkovic ia sair, mas o Negueba era a melhor opção? Era uma boa opção, né? Dentro dos jogadores que estavam no banco de reservas, poderia ser ele ou o Diego Maurício. De qualquer maneira, o Ronaldinho voltaria um pouquinho mais para a armação e o Negueba ou o Diego Maurício partiriam para cima aí dos laterais do Corinthians. Dentro do banco de reservas que tinha o Vanderlei Luxemburgo, talvez a melhor opção fosse o Negueba mesmo. E olha, o Helder está sentindo até agora, porque você viu que quando o Bottinelli, a gente recuperou a imagem, a reclamação do argentino, quando o Bottinelli cai no gramado, ele acaba atingindo a perna esquerda do Helder, ex-Weldinho, né? Inclusive, olha lá, tá colocando água ali, aquele spray que muitas vezes é mágico, né, para o jogador. Tá sentindo dores na perna esquerda, tornozelo, parece, do Helder. Tá mancando até agora, hein? Não sei nem se ele vai continuar, não. Ele vai testar, vai tentar continuar no jogo. O lateral direito do Corinthians tá fazendo a estreia dele. Williams. Vanderlei. Vai lá em cima brigar pela posse de bola. O Vanderlei é sobra do Negueba. Tem o Léo Moura pedindo. O Negueba vai levar na linha de fundo para tentar o cruzamento. 2 jogadores da marcação. Vai tentar mais um drible. Escanteio favorece o Flamengo. A torcida gostou do esforço do Negueba. Eram 2 para cima dele. Mesmo assim, ele arrumou o escanteio. Agora não tem mais o Pet, né? Então vai ser o Bottinelli para a cobrança do escanteio. Aí o Ronaldinho Gaúcho. Tá dentro da pequena área. Bottinelli da cobrança. O desvio de cabeça. Júlio César pegou no toque. Salvou a defesa do Corinthians. Léo Moura vai lá para dar o combate. Sobra ainda do Williams. Lançamento na direção do Ronaldinho. Ele nem foi, porque ele estava muito adiantado no lance. Que chance teve o Flamengo. 5 minutos do segundo tempo. Tá aí a repetição. Toque de cabeça para o Júlio César fazer defesa. Ele espalmou. Toque de cabeça do Negueba ali dentro da área. E o Júlio César espalmando, salvando, que seria o gol da virada rubro-negra aqui no Engenhão. Danilo. William. Bola chega para o Jorge Henrique. Já passou o Fábio Santos pedindo bola. Preferiu o toque no meio com o William. Acabou caindo o Jorge Henrique. O árbitro muito perto do lance. Marcou a falta. E vai ter amarelo, hein? Vamos ver. Tá com o amarelo na mão. Amarelo para o Williams, com a número 8. Já tinha ameaçado esse amarelo já há um bom tempo. No primeiro tempo, o Weber Roberto Lopes. E agora com essa falta, que nem foi falta violenta assim, né, Lofredo? Mas ele acabou dando amarelo. É, foi falta. O cartão amarelo foi pelo conjunto da obra, né? O Weber já tinha falado para o Williams. E o Williams, além de fazer as faltas, reclamava muito também. Então acabou recebendo o cartão. E no primeiro tempo, se no primeiro tempo, né, todo mundo entrou com a camisa com o nome Petkovic escrito, agora cada um com o seu nome escrito na camisa para esse segundo tempo. Distância da bola para o gol de 31 metros e 30 centímetros. Vamos lá para a cobrança. O Chicão pega com força, hein? Fábio Santos também posicionado. Vamos ver, ele bate de pé esquerdo, o Fábio Santos. Deixou para o Chicão. Levanta na grande área, o desvio de cabeça. Felipe vai lá no alto. Faz o desvio e é escanteio que favorece o Corinthians. Quase entrou no cantinho esquerdo do goleiro do Flamengo. Olha a repetição do lance. Na verdade não ia entrar. Ele tentou salvar esse desvio de cabeça para evitar o escanteio, não conseguiu. Cobrança de escanteio, lado direito. William na cobrança, levantou na grande área. Toque de cabeça, Felipe salvou! Bola quicou na frente dele, fez uma grande defesa. Olha o chute do Liedson. Bola sobrou com o Danilo. Levanta na grande área, Felipe mergulha. Saiu bem do gol e fica sentindo. E olha, um choque mais forte do Felipe com o jogador do Corinthians. Na mesma hora, o Weber Roberto Lopes paralisou o jogo para atendimento aos 2 jogadores. Jogo parado nesse momento com 7 minutos. E olha, o Liedson estava impedido ali, hein? Só que ele não participa da jogada, né? Quem chega para dividir com ele é outro jogador do Corinthians. E o Felipe fica sentindo muito.
Não, é o Liedson quem se choca. Tinha um outro jogador do Corinthians que estava impedido no lance. Mas o choque realmente foi do Liedson com o goleiro Felipe. Sócio PFC, aqui você pode mais. Skol 360. Chegou a cerveja que não estufa. Aí aquele toque de cabeça anterior ali, eu falei Negueba, mas foi realmente o Renato Abreu quem tocou de cabeça. E aí foi aquela defesa espetacular do goleiro Felipe. Bola ainda quicou, você viu por vários ângulos, inclusive aquela câmera dentro do gol. Passou sufoco o goleiro do Flamengo 2 vezes agora, hein, Lofredo? Os dois times nesse segundo tempo apertaram com a bola aérea, né? O Júlio César fez boa defesa, o Felipe também, mas o jogo mudou um pouquinho, né? O panorama da partida depois do empate do Flamengo. O Corinthians já não tem tanta facilidade para criar suas jogadas com os jogadores de lado do campo, o William e o Jorge Henrique. O Flamengo também não chega com tanto perigo, cai um pouco de qualidade no toque de bola sem o Pet. Claro que o Pet não teria força para continuar na partida, mas os times continuam criando, pelo menos na bola parada, na bola aérea, o jogo continua bom. Wellington. Ele com o Renato. Renato que teve a chance do toque de cabeça nesse início do segundo tempo, quase fazendo o segundo gol do Flamengo. Ronaldinho. Negueba. Eram 3 a marcação, Ronaldinho. Ótimo toque para o Negueba nas costas do lateral. Negueba no cruzamento fechado, Júlio César. É dele. Tranquilidade do goleiro do Corinthians. Chicão. Bola para ninguém. Renato Abreu despachou ali, dando um chutão para o alto. Vanderlei vai tentar alcançar. Muito forte o Vanderlei. Já ganhou. Mais recuperação do Ralf. Danilo. Toque com o Fábio Santos. Daí para o Ralf. Chicão. O Helder parece já recuperado. Sentiu dores no tornozelo esquerdo no início do segundo tempo, mas já se recuperou. O William perdeu a bola. Olha o Flamengo recuperando. Vem na velocidade com o Negueba. Enfiada de bola do lado esquerdo para o Egídio. Primeiro o Leandro Castan dando um bico na bola, jogando para escanteio. Olha a repetição. O passe foi longo realmente para o Egídio, mas o Leandro Castan não quis saber. O torcedor pede Diego Maurício, olha o cruzamento. Começou a pedir Diego Maurício, aqui o torcedor do Flamengo no Engenhão, hein? Egídio, abertura do lado esquerdo, vai ter levantamento para a grande área, cruzamento é bom. Júlio César de novo. Sai jogando com o Danilo. Toque de primeira com o Jorge Henrique. Se perdeu na hora do domínio, perdeu o tempo ali, perdeu a bola o Jorge Henrique. Corinthians recuperou. Danilo. Jorge Henrique. O árbitro marcou a falta do Negueba em cima dele. Daqui a pouco eu vou perguntar para o André Lofredo se ele mexeria, né, no time do Flamengo, se o Diego Maurício teria vez nesse segundo tempo no time rubro-negro. Pode ser agora, viu, Lofredo? E o Diego Maurício, a torcida tem razão. Vamos ver o ataque do Corinthians. Olha o passe para o Fábio Santos. Wellington primeiro. Williams. Bola escapuliu, perdeu no domínio Williams. Voltou o Corinthians, Jorge Henrique. Toque de primeira. Bola sobra do meio. Paulinho. Consegue fazer a abertura do lado direito para o William. Já passou o Helder por ele pedindo bola. Faz o cruzamento por baixo. Era para o Liedson. Antecipação do David Braz. Bola sobra ainda com o Corinthians. O Helder. Fábio Santos. Tem o Danilo como opção. Bola para ele. Toque do Ralf. Outra vez o Fábio Santos. Toque é bom para o Jorge Henrique. Faz o domínio. Preparou da perna direita. Lançamento. Olha, acabou de sair o público presente aqui no Engenhão. 42 mil pessoas. Olha o chute. Em cima do David Braz, hein? O Lucas, agora há pouco o Tite reclamou demais do Weber por causa de uma jogada que ele achou que era falta para o Corinthians. O Weber viu, não gostou. Já deu uma dura no Tite. E o Liedson pediu substituição, hein? Não dá mais para o Liedson. Foi naquela dividida com o goleiro Felipe, ele levou a pior. Ainda tentou ficar em campo, mas não dá para o Liedson, não. É um desfalque importante para o Corinthians nesse segundo tempo. E no Flamengo vem aí Diego Maurício.
Corinthians mantém a posse de bola do campo de ataque. Ronaldinho vai tentar ganhar. Corinthians recupera. Abertura do lado direito. Paulinho. William, boa antecipação do David Braz. Olha o Flamengo tentando sair da velocidade, mas o Corinthians ganha mais uma. Chicão. E aí o Léo Moura recuando para o Felipe. E aí, Lofredo? É difícil tentar imaginar onde vai ser encaixado o Diego Maurício. Talvez no lugar do Vanderlei. Né? Fica difícil tirar outro jogador. Ele acabou de entrar. Então, um pouquinho mais de velocidade no ataque. Abre mão da referência. O Diego Maurício pode até funcionar como uma referência, mas também cair pelos lados para receber essa bola. Bom lançamento do Williams, buscava o Egídio ganhou, botou na frente, levou vantagem no lance, o lançamento para o Vanderlei, dominou, ajeitou como um pivô, Negueba bate para o gol em cima da defesa do Corinthians. Pode ter sido o último lance do Vanderlei no jogo, ele que vai sair para a entrada do Diego Maurício, hein? E olha o Corinthians tentando sair da velocidade, nas costas do Egídio, bola para o William. Mano a mano na marcação, faz o levantamento na grande área, toca de cabeça, Liedson, ajeitou para quem vem de trás, Danilo. Dominou Danilo. Vai tocando bola o Corinthians no campo de ataque, Danilo, gira para cima da marcação. Foi lá o Wellington para dar o combate, lateral favorece o Corinthians e agora sim vai acontecer a substituição. E no Corinthians, Lucas, daqui a pouco tem a estreia do Sheik. O Emerson tá ali já aquecendo. Seria a melhor opção para a saída do Liedson, a entrada realmente do Emerson Sheik, hein, Lofredo? Para a saída do Liedson, se o Liedson tiver mesmo sem condição de continuar, ou para o lugar do Jorge Henrique. Para o lugar do Liedson vai entrar o Edenilson, 17, que já está aqui na beira do campo. O Emerson daqui a pouco. O Liedson pediu para sair, né? Ele fez sinal de que não dá mais para ele. Realmente é uma pena para o Corinthians, né, que o Liedson vá sair. Jogador importante agora. Justamente vai acontecer a substituição e o Liedson já caiu, né? O Liedson, na hora que ele viu a plaquinha ali que ele vai ser substituído, ele já desabou para ganhar um tempinho para o Corinthians. Sócio PFC, aqui você pode mais. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. Bota pra jogar lá! Bota pra jogar lá, Paulinho! Aí vai deixando o gramado de maca, né? Nesse momento, o Liedson. Lembrando que esse é o primeiro Flamengo e Corinthians da temporada 2011. Ano passado, as duas equipes se enfrentaram 4 vezes. 2 pela Libertadores, pelas oitavas de final. O Flamengo acabou eliminando o Corinthians, né? Uma vitória do Maracanã por 1-0 e uma derrota lá no Pacaembu 2-1. E no Campeonato Brasileiro, vitória corintiana no Pacaembu 1-0. E aqui no Engenhão, no retorno, o empate 1-1 entre as duas equipes. Já saiu o Liedson para a entrada do Edenilson. Olha o Flamengo insistindo no lançamento longo. Bola não chegou. Danilo. Ralf. Lançamento na direção do garoto jovem Edenilson. Aí a primeira participação dele. Jorge Henrique está do outro lado. William. Welder. Paulinho para o Welder. Passou bonito, hein? O Welder na jogada individual, entrou na área, o cruzamento é bom. Olha a chance, o chute pressado. Danilo dominou, já está dentro da área. William contra 2 jogadores do Flamengo na marcação. O Flamengo consegue a roubada de bola. Léo Moura. Williams. Vamos ver o Ronaldinho, né? Fábio Santos. Jorge Henrique. Na hora que girou, ele demorou demais. A marcação do Flamengo chegou. Ronaldinho, que toque bonito pro Negueba. Olha, o Negueba passou, falta em cima dele. É falta para cartão, hein? Vai levar pelo menos o amarelo, Chicão. Aí o Chicão até agora reclamando, mas não tem nada que reclamar. Ele parou a jogada. O Negueba tocou de um lado e ia passando por ele. Olha só o toque de calcanhar lindo do Ronaldinho Gaúcho pro Negueba. É isso que o torcedor do Flamengo espera do Ronaldinho, né? E que o Ronaldinho mostrou hoje no primeiro tempo, quando estava ao lado do Pet. E tá fazendo uma boa partida hoje o Ronaldinho. Tá mostrando um futebol de um nível bastante acima até do aceitável. Não é o Ronaldinho que todos gostaríamos de ver, mas não sei se aquele Ronaldinho ainda existe, né? Mas já é um bom jogador. E vai ele para a cobrança. Ronaldinho Gaúcho levanta na grande área. Cruzamento com efeito. Bola passa por todo mundo e sai do outro lado.
Tem bolinha pintando, hein? Mais gol na rodada. É o 5º gol do Coritiba. Maranhão, 5 para o Coritiba, 0 para o... Olha, vai ter o segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Vasco ganhou de 1-0 em São Januário, mas é um resultado de 5-0 que pode dar muita moral para o Coritiba. Não vai ser o mesmo time, evidentemente, mas muita moral para o Coritiba no jogo da volta. Evidentemente que o torcedor do Flamengo, pela rivalidade, é Coritiba desde pequenininho, né? Diego Maurício para o Negueba. Sobra do Egídio pela esquerda. Deixadinha com o Botinelli. Devolução para o Egídio. Lance é bom. Olha o Egídio na linha de fundo. Cruzamento. Júlio César. Saiu bem do gol, é dele. Corinthians com esse resultado vai chegando a 7 pontos. Vai se igualando ao Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, né? 7 pontos em 3 jogos, mas o Atlético e São Paulo vão se enfrentar na quarta-feira. Olha o Ronaldinho Gaúcho, dominou, entrou na área, rolou pro Diego Maurício, olha a chance do gol, bateu para fora! Bateu mal pro gol, jogou na rede pelo lado de fora. Olha a jogada de novo, o Ronaldinho entregando pro Diego Maurício, que não tinha tanto ângulo assim para bater, o Ronaldinho esperava a devolução para ele. Podia ter tentado cruzamento também, hein, Lofredo? Podia ter tentado cruzamento ou esse chute tinha que sair cruzado. De qualquer maneira, mais uma boa jogada do Ronaldinho. Tá apresentando hoje um futebol que, se não é sensacional, é dentro do esperado para o padrão Ronaldinho Gaúcho. Lateral favorece o Corinthians. Torcida se agita, se anima aqui no Engenhão. Olha o Liedson. Contusão numa dividida com o goleiro Felipe. Felipe ex-Corinthians, né? O Liedson que já jogou pelo Flamengo. Hoje estão em lados opostos, né? Olha o Jorge Henrique. Danilo. Fábio Santos. Outra vez o Jorge Henrique. Falta do Negueba. E vai ter cartão amarelo, hein? Negueba dizendo que ele se jogou amarelo pro Negueba, que entrou muito afobado no jogo, viu? Olha o carrinho que ele dá levantando o Fábio Santos. Será que é mais uma bolinha do Coritiba? Agora é do Vasco. Elton fazendo o gol aí de honra, né, do Vasco nessa goleada. Olha aí, com proteção ali, com bolsa de gelo, né, no joelho esquerdo, Liedson. 5 para o Coritiba, 1 para o Vasco. E no lugar do Liedson entrou o Edenilson, que é um jogador de meio campo, jogando pelo lado direito, né? Jogou o Campeonato Gaúcho pelo Caxias, e o William passou a ser referência com o Jorge Henrique pela esquerda. Te confesso, André Lofredo, que eu queria ver a reação do torcedor do Flamengo se o Emerson, né, quando o Emerson, se ele vai entrar, né, tá aí o Emerson Sheik. Porque o torcedor do Flamengo tem um carinho enorme pelo Emerson, até pelo que aconteceu no Fluminense, né? Aquela história de ele cantar o bonde, né, sem freio do Flamengo, no ônibus do Fluminense. Então o torcedor do Flamengo sabe que o Emerson tem um carinho muito grande pelo time rubro-negro e vice-versa, né? Olha o lançamento, pra ninguém, bola fica com o goleiro Felipe. Aí quando o Edenilson entrou no jogo, ele chamou os dois, chamou o Edenilson e chamou o Emerson. Os dois estavam no aquecimento. Entrou o Edenilson, o Emerson continua ali no banco fazendo só um trabalho de alongamento. Aí, informação do repórter Bruno Cortes. William. Toca na bola com o Jorge Henrique. Conseguiu um bonito drible para cima do Léo Moura. Toca no meio para o William. Danilo. Esperou, tocou para o William. Passe ruim. Egídio recuando para o Felipe. Sai na base do chutão. Vamos ver o Diego Maurício. Tentando ganhar na velocidade pelo lado esquerdo. São 2, a marcação para cima dele. Diego Maurício. Vai para o chão. Pede a falta. O Eber Roberto Lopes disse que não houve, deu a impressão de falta no lance, hein? Jorge Henrique. Bola tocada mais atrás com o Leandro Castan. Fábio Santos. Passamos de 22 minutos, quase metade desse segundo tempo. 1-1, Flamengo e Corinthians. Aí o Negueba no detalhe para você, ele que já levou cartão amarelo, uma falta feia em cima do Fábio Santos. Tocou de raspão ali de cabeça o Danilo. Vai o William para cima da marcação do Wellington. E a bola saiu em lateral para o Corinthians. Está aí o técnico Tite.
Tite que falou pro Bruno Cortes aí no início, antes de começar o jogo, marcação especial em cima do Ronaldinho e do Petkovic também. Agora o Pet saiu. E aí o técnico Vanderlei Luxemburgo. Fábio Santos vai para a cobrança do lateral. Jogou para dentro da área, Negueba desvia por ali. Olha o chute na sequência torto. A bola vai para fora. Sócio PFC. Aqui você pode mais. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga. Participe. Botinelli. Abertura do lado esquerdo. O Flamengo tenta o ataque por ali. Negueba recebe pelo meio. Faz o domínio, tenta se livrar da marcação, vai para o chão, falta em cima dele. Agora marcou o Heber Roberto Lopes. Olha, foi mais ou menos dali um pouquinho na frente, talvez, que o Renato Abreu cobrou e fez um golaço de falta, né? Só que dessa vez ele não está nem na bola. Aí o Botinelli, o Ronaldinho Gaúcho também está por ali. Pode ser uma cobrança curtinha, viu? Ronaldinho não está se entendendo muito com o Botinelli, não. Agora sim o Ronaldinho preparou, cobrança ensaiada, vem levantamento para a área e impedimento já marcado do ataque do Flamengo. Flamengo aqui no Engenhão já disputou 27 jogos, já com 15 vitórias, 10 empates e apenas 2 derrotas nessa era do Flamengo aqui no Engenhão com as obras no Maracanã. As únicas derrotas do Flamengo aqui foram diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, 3-1, e perdeu para o Ceará, né, pela Copa do Brasil deste ano. O Ceará que conseguiu eliminar o Flamengo, foi derrotado aqui por 2-1. Jorge Henrique. Fábio Santos, lançamento de primeira na direção do Danilo. Ele com o Williams que corre muito. Danilo passou por ele, pelo Léo Moura também. William, olha o Fábio Santos botando na frente. Proteção do David Braz. Foi tranquilo agora o zagueiro do Flamengo para sair jogando. Falta do Ronaldinho, hein? Falta no Ronaldinho. O Ronaldinho queria revidar ali. Ficou nervoso o Ronaldinho. Tentou atingir, inclusive, o Leandro Castan. Olha aí como ele tenta atingir o Leandro Castan, ó. Ele tomou um pisão primeiro, depois ele tentou revidar, né? Egídio vai tentar a jogada individual. Egídio na linha de fundo, cruzamento, veio fechado, bola passa por todo mundo. Vai sobrar ainda com o Negueba. Ele faz a proteção para ganhar o lateral. Léo Moura, Negueba. Léo Moura, toca bem para o Botinelli da entrada da grande área, rolou mais atrás, Renato pega bem dali, preferiu a abertura do lado esquerdo, passe muito comprido para o Egídio. Sócio PFC, aqui você pode mais. Vivo, os melhores smartphones com a maior cobertura. Cobrança de lateral já acontecendo. Falta. Mais uma falta que favorece o Flamengo. Em cima do Renato, né? Olha a repetição do lance. Falta do William, com a número 11. As duas equipes com esse empate vão mantendo a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai perdendo os 100% de aproveitamento. E o Flamengo vai conquistando aí o segundo empate, né? Vai sofrendo, vamos dizer assim, o segundo empate consecutivo. Botinelli. E olha que contra o Bahia tinha a chance de ganhar o jogo, hein? Tinha 1 a mais, 3-2, no finalzinho levou o gol de empate. Negueba. Boa recuperação do Fábio Santos. Negueba foi para cima dele também. E a falta favorece o time do Corinthians. André Alfredo, 27 minutos, segundo tempo. Quem é que está mais perto do segundo gol, na sua opinião, hein? Os dois estão longe, Lucas, porque o jogo caiu um pouquinho, né? Você viu que não tivemos, nesse segundo tempo, grandes chances criadas. Alguns levantamentos na área, bola parada, algum perigo, defesa, tanto do Júlio César como do Felipe. Mas jogadas criadas mesmo, nem Flamengo, nem Corinthians criaram muito perigo no segundo tempo. O jogo não foi tão bom, não chega a ser ruim, mas não foi tão bom quanto o primeiro tempo. O Corinthians ainda tem a opção do Emerson, né, como atacante, para tentar mudar esse panorama. Vamos ver o que o Tite está esperando. Lançamento errado do Wellington para o Ronaldinho Gaúcho. Sobra do Flamengo mais uma vez. Negueba.
Williams. Lateral favorece o Corinthians. Aí o Williams, o detalhe para você, um dos jogadores de marcação nesse meio de campo do Flamengo. Chegou com tudo o David Braz, é um chutão para lateral. Você vê a torcida do Corinthians lá ao fundo na imagem, né? Torcedor do Corinthians que comparece em bom número também aqui no Engenhão. Corinthians está vivendo um bom momento do campeonato, vem com 100%, brigando pela liderança. Torcedor comparece, Jorge Henrique. Fábio Santos, para o Jorge Henrique. Lançamento com inversão na direita para o Welder. Chamou o Chicão. Corinthians todo praticamente no campo de ataque. Jorge Henrique de primeira. Tentativa do William era de devolução de cabeça para o Jorge Henrique, que se projetava ali no meio. Olha o Flamengo tentando sair rápido. Agora tem que sair rápido e tocar com velocidade, né? Negueba. Ele contra dois, a marcação. Negueba vai tentar passar. Conseguiu levar vantagem no lance. Olha o Negueba. Lançamento para o Diego Maurício, mais para o Júlio César. Que jogada do Negueba, hein? Era ele contra dois jogadores do Corinthians. Ele passou bonito. Fez o lançamento ainda para o Diego Maurício. Quase saiu o gol. Egídio. Outra vez o Negueba. Vai lá brigar pela posse de bola. Corinthians tenta recuperar. A bola chega para o William. Paulinho. Errou no passe para o William por ali. Sobra do David Braz. Tem que sair na base do chutão. Toque de cabeça do Fábio Santos, completando para o Corinthians. Responde de cabeça também o Renato. Vai lá no alto, Jorge Henrique ganha. Olha o lançamento na direção do William. Dentro da área, bate cruzado. Bola na rede pelo lado de fora. Chegou com perigo o Corinthians com 30 minutos desse segundo tempo. Ô Lucas, de novo, o Emerson tinha voltado lá para o aquecimento, ao lado dos outros reservas. De novo foi chamado pelo Tite, ele e o Moraes. O Moraes perdeu a vaga dele, né? Não vive um bom momento nesse meio de campo do Corinthians. Acabou sendo sacado do time pelo Tite. Falta em cima do Léo Moura. André Lofredo, Moraes ou Emerson Sheik? Qual seria a melhor opção agora, hein? O Moraes pode dar uma criação maior ao meio de campo, mas gostaria de ver o Emerson se movimentando ali à frente, dando trabalho para a dupla de zaga do Flamengo. Mas é Moraes mesmo que entra. Vai ser o Moraes mesmo, né? Sai o Danilo. Flamengo recupera bem a posse de bola. Botinelli toca na frente. Ronaldinho Gaúcho girou para cima da marcação. Bateu no canto. Na trave! Bola bate na trave direita. Quase o gol do Ronaldinho. Aos 31 minutos de bola rolando no segundo tempo aqui no Engenhão. Jogadaça do Ronaldinho, ele girou e aí bate pro gol no cantinho. A bola já tinha passado pelo Júlio César. Tá aí por outro ângulo para você curtir. E agora vai acontecer a substituição aqui no Engenhão, né? Tem que alguém avisar o Danilo. Ele não viu que é com ele, não. O Danilo tá de costas agora. O Moraes está pedindo para alguém avisar lá pro Danilo. Danilo que fez até uma boa partida no primeiro tempo, né, Lofredo? Depois caiu no segundo, né? No segundo tempo ele caiu, mas não jogou mal também. Volta, dá combate, segura a bola, tenta iniciar as jogadas. Vamos ver se o Moraes consegue... Talvez fisicamente, né, o Danilo tenha caído um pouquinho no segundo tempo. E o Moraes pode dar mais movimentação, um pouquinho mais de gás ao meio de campo do Corinthians. O Corinthians também caiu junto com o Danilo, né? Moraes, ex-Vasco, né? Já teve a oportunidade de enfrentar o Flamengo algumas vezes. Olha o Moraes, primeira participação dele. Tocou na frente, mas tocou errado. O Flamengo recupera. O Williams dá raça na disposição, ganhou. Olha o Williams, ainda ele, prendeu, driblou um, driblou outro. Mas aí exagerou na jogada individual, acabou perdendo. Flamengo ganha mais uma vez com o Renato. Opa, o Renato não chega para lá no Jorge Henrique. Os dois se estranharam ali. Ronaldinho Gaúcho vem buscar jogo. O Flamengo tem pressa. Tempo vai passando. Mais de 32 minutos desse segundo tempo. 1-1. Egídio. Ficou mais atrás com o Botinelli. Ronaldinho Gaúcho do lado dele. Botinelli resolveu prender. Prende demais. Gira para um lado, para o outro. Tenta achar o espaço. Toca errado na bola.
Bola bateu no Botinelli. Saiu jogando mal o Helder. Na sequência, ele teve que consertar e jogar pela linha de fundo. É escanteio para o Flamengo, que pressiona a saída de bola do Corinthians. Está dando certo. Botinelli, cobrança curtinha para o Ronaldinho Gaúcho. O lance é bom, já está dentro da área. Vai no mano a mano na marcação, Ronaldinho. Botinelli, toque rasteiro é bom. Negueba ameaçou bater, ficou na ameaça. Aí o lançamento foi errado do Negueba, né? Outra vez o lançamento lá para dentro da área. O David Braz tentava, como um zagueiro atacante, né? Tentava a cabeçada ali, não deu. Moraes. Olha o Moraes fazendo boa jogada individual. Na sequência ele perdeu. Flamengo recupera. Williams. Ronaldinho Gaúcho, bem aberto pela esquerda. Bola para ele. Diego Maurício pediu bola na frente. Egídio. Ronaldinho. Diego Maurício. Acompanha o Helder na marcação. Diego Maurício tentou o passe, mas para ninguém, né? Tinha ninguém do Flamengo posicionado por ali. Egídio. Renato Abreu. Flamengo mantém a posse de bola do campo de ataque. Vai pressionando o Corinthians nesse momento. Olha o passe pro Negueba. Na entrada da grande área. Tentou passar, não deu. Wellington de cabeça. Jorge Henrique ganhou pro Corinthians. Aí o Jorge Henrique tenta cadenciar um pouquinho mais. O jogo tá sentindo o Jorge Henrique, hein? Botou a mão ali na perna direita o Jorge Henrique. E agora desabou. Jogo parado para atendimento ali, para retirada do Jorge Henrique. Sócio PFC. Aqui você pode mais. Novo Uno. Novo tudo. Agora na versão 2 portas. Técnico Vanderlei Luxemburgo orientando os jogadores do Flamengo. Nesse momento que o Jorge Henrique caiu, o torcedor do Flamengo ficou gritando timinho, né? Porque o Corinthians quer ganhar um tempinho ali, porque está sendo pressionado nesse segundo tempo, hein, Lofredo? Pressionado, mas sem que o Flamengo leve perigo ainda ao gol do Júlio César. Embora o Ronaldinho tenha acertado a trave. Aliás, o Ronaldinho, boa atuação, melhor da partida. Mas o Flamengo precisa de mais para chegar a esse gol. Precisa que os dois jogadores da frente, o Diego, o Maurício e o Negueba, se movimentem para receber as bolas do Ronaldinho e abrir espaço para o Ronaldinho, aproveitando que o Ronaldinho está fazendo uma boa atuação hoje. Agora sim. Vem aí Emerson, camisa 18 no Corinthians, no lugar do Jorge Henrique. Tá aí o Sheik vai estrear com a camisa do Corinthians, hein? No lugar do Jorge Henrique, já pintando o Emerson Sheik. Teve uma grande trajetória também no Flamengo. O torcedor do Flamengo tem um carinho muito grande pelo Emerson Sheik. Foi campeão brasileiro em 2009. Né? Pois é, junto com o Petkovic, né? Pois é, não foi até o fim daquele campeonato, mas estava no elenco campeão brasileiro. E fez grandes partidas, gols importantes, realmente o Emerson Sheik. É um grande atacante, né? De vez em quando a cabeça fica fora do lugar ele do Emerson e vaias para a entrada dele. Torcedor do Flamengo, claro, agora está defendendo o Corinthians, vaiou. Negueba. Toque era para ele, melhor para o Corinthians, tentando sair com o Leandro Castan. Perdeu a bola. Williams, falta. Falta do Moraes. Olha a repetição. Moraes ficou reclamando, também caiu de um jeito esquisito ali o Williams. Né? Negueba perdeu mais uma, a torcida reclamou. Torcedor do Flamengo mostra impaciência nesse momento, nesse segundo tempo aqui no Engenhão. Léo Moura. Ganhou mais uma, o Wellington. Sai na base do chutão. Bola vai ficar de graça com o Chicão, toca de primeira. Ralf. Subiu David Braz, toca de cabeça, responde para o Corinthians o Edenilson. De novo na base do chutão, Flamengo com o Wellington. Diego Maurício vai tentar chegar, mas essa bola é do goleiro Júlio César, né? E quem daqui a pouquinho vai estrear pelo Flamengo é o lateral esquerdo, Júnior César. Provavelmente, né, Lofredo? No lugar do Egídio, né? Na lateral esquerda. Eu não sei qual é a parte física, como está a parte física do Júnior César, mas poderia ter entrado antes. William
Lançamento na direção do Moraes, ganhou, bateu fraquinho de pé esquerdo. E o Emerson Sheik estava livre de marcação ali dentro da área, esperando esse passe do Moraes que não aconteceu. Corinthians de novo com a posse de bola. Moraes. Tá difícil para ele, tocou na frente para o Edenilson, errou no passe, olha o Botinelli. Diego Maurício, Ronaldinho. Consegue fazer o domínio. Aí bota a qualidade nesse ataque do Flamengo. Ronaldinho Gaúcho toca com o Léo Moura. Negueba passou, bola para ele. Negueba vai tentar o cruzamento, pegou mal na bola. Mesmo assim, é escanteio para o Flamengo. Aí o argentino Dario Botinelli, Diego Maurício, Léo Moura. O Flamengo vai pressionando nesse segundo tempo. E agora saindo o Egídio e os torcedores do Flamengo aplaudindo o Egídio, hein? Legal, porque não foi nenhuma boa partida do Egídio hoje, mas como ele começou bem o campeonato, o torcedor o reconheceu. É, ele chegou a ser vaiado no primeiro tempo, perdendo algumas bolas, mas depois o torcedor reconheceu o esforço dele. Levantamento na grande área da cobrança de escanteio, bola passa por todo mundo, passou pelo Wellington também. Lateral favorece o Flamengo, lateral já cobrado, Ronaldinho Gaúcho. Ele com o Júlio César, a primeira participação dele, toca no Diego Maurício. Vem o Flamengo, lançamento, inversão de jogo para o Léo Moura. Dominou na entrada da grande área, preparou para bater, rolou mais atrás, o Williams. Lançamento do lado esquerdo, não tem impedimento não. Diego Maurício faz o domínio. É o Ronaldinho Gaúcho, preparou na perna direita, rolou para o Williams, bateu cruzado em cima da defesa. William, o Corinthians não consegue sair para o jogo, o Flamengo pressiona, ganha mais uma, bola rolada para o Léo Moura, impedimento marcado. Não vale mais nada, impedimento do Léo Moura do lance. Sócio PFC, aqui você pode mais. Pênalti. O Brasil é a nossa marca. Ginga Brasil. Olha, um pouquinho na frente realmente o Léo Moura, viu? Pouquinha coisa, mas estava impedido o Léo Moura. E agora uma reposição errada. Olha, o Corinthians tá sentindo essa pressão, hein, Alfredo? Sentiu o final de jogo, não tem mais criatividade no meio, não tem mais saída pelo lado do campo. Tá dominado, embora o Flamengo não consiga criar oportunidades para finalizar o gol do Júlio César, pressiona no final e tá muito mais pro Flamengo chegar ao gol da virada agora do que o Corinthians conseguir vencer aqui no Engenhão, a não ser uma eventualidade de um erro do Flamengo, um contra-ataque corintiano. Olha, roubada de bola do Corinthians, Emerson Sheik chegou, o William na frente dele, Emerson vai tentar passar, dois jogadores da marcação, ele girou, jogada individual toda dele, bola sobrou, olha o Paulinho batendo, bola desvia, vai pra fora, era o Edenilson, quadro número 17. E foi exatamente o que aconteceu, hein, Lucas? O Flamengo foi sair jogando e entregou a bola para o Corinthians. Aí, evidentemente, que com a qualidade que os jogadores do Corinthians têm, podem criar oportunidades como essa. É aquela famosa eventualidade que o Lofredo falou que pode acontecer no jogo. Corinthians quase marcou o segundo gol. Vai o Moraes para a cobrança do escanteio. Olha o Sheik dentro da área. Cobrança curtinho, toque Felipe, defendeu. Cabeçada do Leandro Castan, quase, hein? Era a chance do Corinthians fazer o segundo, ele subiu bonito na primeira trave e o Felipe defendeu, olha por outro ângulo. De novo o Moraes, cobrança de escanteio, Felipe agora é dele, tranquilidade do goleiro do Flamengo. Vai tentar sair jogando na velocidade, a reposição rápida. Lançamento longo na direção do Negueba, ficou meio perdido. Aliás, está até agora meio perdido o Negueba no jogo, né? Passamos de 42 minutos. Toca de cabeça do David Braz. Bola sobra com o Corinthians no peito do Moraes. Vem lançamento na direção do Emerson. Renato. Ronaldinho vai lá brigar. Primeiro o zagueiro do Corinthians,
que acabou ficando caído, falta, favorece o Corinthians. Foi o Leandro Castan, né? Tempo vai passando nesse momento para o Corinthians. Evidentemente ele quer cadenciar mais o jogo, prender, valorizar a posse de bola. Vamos ver o William. Emerson para o William. Tentou a devolução para o Emerson Sheik. Falta. Falta em cima do Williams. Júnior César. E o André Lofredo falava sobre a entrada do Júnior César, que entrou tarde mesmo, né? Demorou para fazer a substituição, técnico Vanderlei Luxemburgo. Olha o Williams, está pouco participando do jogo, já está acabando o jogo, né? E o Júnior César até agora pouco participou. Mas vai ser o titular, viu, Lucas? O Luxemburgo foi bem claro essa semana. O titular da lateral esquerda é o Júnior César. Veio para ser titular. Aí ele, ó. Tentando fazer jogada individual, Júnior César na linha de fundo, faz o cruzamento, fechado, a defesa tirou com o Leandro Castan. Olha a sobra, Ronaldinho Gaúcho, dominou dentro da área, rolou mais atrás, Montinelli bateu em cima da defesa. Era a chance do Flamengo no finalzinho do jogo. Montinelli vai lá brigar pela posse de bola, Flamengo recupera mais uma, Williams. Flamengo volta a ter o controle total da partida nesse finalzinho. Lançamento para o Diego Maurício. Encara a marcação, tá no mano a mano. Buscou a tabela com o Negueba. Tabela não saiu. 44,5 desse segundo tempo. E acho que aquela jogada do Júnior César já deu para dar uma ideia por que o Vanderlei Luxemburgo prefere tê-lo como titular. O cruzamento foi na medida, né? Não foi bem na medida, mas foi um cruzamento muito perigoso para a área. E fez bem a ultrapassagem também, né? Pois é. Se apresentou bem ao ataque. É um grande lateral esquerdo no futebol brasileiro, o Júnior César, mas precisa estar em forma para conseguir jogar bem, né? David Braz subiu, tocou de cabeça. Vamos ter mais 2 minutos de acréscimo aqui no Engenhão. Vamos até 47 nesse segundo tempo. E olha, jogo encerrado, Grêmio 2-0, Grêmio chega a 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Grêmio 2-0 contra o Bahia, né? Bahia que fica com 1 pontinho só, que é do empate justamente contra o Flamengo na última rodada. Nesse momento, Palmeiras e Corinthians vão ficando com 7 pontos, vão dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro desse domingo. Olha que bom lançamento, Léo Moura tocando de cabeça. Ronaldinho Gaúcho chegou com tudo por baixo, fazendo desarme, mas também fazendo falta, né? E encerrado também, Curitiba 5-1 para cima do Vasco. Os dois times se enfrentam na próxima quarta-feira no Couto Pereira. Aí no segundo jogo da decisão na Copa do Brasil, Vasco jogando pelo empate para ser campeão. Boa bola para o Júnior César. Vai escapando de novo lá pelo lado esquerdo. Edenilson acompanha na marcação. Lançamento é bom para o Léo Moura. Toca de cabeça, toque fraquinho do Léo Moura. Bola de graça com o goleiro Júlio César. Bom, 46,5. André Lofredo. O jogo vai acabando. Vai ficando no 1-1. Foi um bom jogo, com o Flamengo terminando melhor, o Corinthians começando melhor. Uma partida bastante equilibrada. E o resultado é justo pelo que aconteceu aqui. Dá a impressão que o jogo seria ainda melhor, porque o primeiro tempo foi realmente bom. O segundo caiu um pouco de produção, mas tivemos um bom espetáculo com a festa para o Pet, principalmente. Pois é, e agora impedimento marcado, e o Vanderlei Luxemburgo, a gente viu a reclamação dele, não foi com o assistente não, foi com o Diego Maurício, que não se posicionou bem na hora que o Flamengo tinha a chance de fazer aquele lançamento longo, contra-ataque. O Diego Maurício ficou lá na frente, acabou sendo flagrado ali, impedimento. Apita o Weber Roberto Lopes. 1 para o Flamengo, 1 para o Corinthians. Final de jogo aqui no Engenhão. Flamengo, com esse resultado, pula para 5 pontos do campeonato, ficaria no meio da tabela de classificação do campeonato. E o Corinthians pula para 7 pontos
é líder junto com o Palmeiras, só que na quarta-feira Atlético Mineiro e São Paulo vão se enfrentar. Se houver um vencedor desse jogo, o vencedor pula para a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Vamos então com o repórter Bruno Cortes no gramado, trazendo as informações pra gente. Bruno. Vamos ver aqui o Chicão, capitão do Corinthians. Ficou de bom tamanho, 1-1, Chicão? Sofremos um pouquinho no segundo tempo, não conseguimos manter a posse de bola, coisa que a gente vinha fazendo nos 30 minutos iniciais. E sofremos depois. A equipe do Flamengo é uma equipe com qualidade. E no final do jogo, fazendo uma pressão que isso é normal. Tá bom, obrigado com o Chicão. O Ronaldinho Gaúcho está saindo do campo. Já tá chegando o Ronaldinho Gaúcho. Já tá saindo aqui, tá conversando com o Emerson, trocou de camisa com o Emerson. Agora já com a faixa de capitão, jogou o segundo tempo com o capitão Ronaldinho Gaúcho, que, como disse o Pet, cedeu a faixa, a braçadeira de capitão para o Petkovic no primeiro tempo. Ronaldinho, deu vontade de jogar mais tempo do lado do Petkovic? Olha, mais vezes? Excelente jogador, né? Todo mundo sabia que era a despedida dele, né? Então acho que foi uma festa linda, né? Mais do que merecida por tudo que fez dentro do clube. Então acho que todo mundo ficou feliz de participar dessa última aparição dele. Ronaldinho, de uma forma geral, o que você achou desse resultado para o Flamengo? O jogo foi em casa, mas o que você achou do empate? No Campeonato Brasileiro, o empate nem sempre é bom, principalmente quando se joga dentro de casa. Então agora é aproveitar a semana que tem para trabalhar, para na próxima partida voltar a conquistar 3 pontos e não deixar os primeiros colocados distanciar muito. Qual dos melhores jogos seus, Ronaldinho, com a camisa do Flamengo? Você gostou da sua atuação hoje? Olha, gostei, mas quando você joga bem, mas não conquista a vitória, nunca é aquilo que a gente deseja. Tá aí o Ronaldinho, Lucas. Gostou da atuação, mas para o Flamengo não foi o ideal, porque o Flamengo acabou empatando, sofrendo o segundo empate seguido no Campeonato Brasileiro. Já tinha empatado com o Bahia 3-3 na última rodada, agora 1-1 contra o Corinthians. O Corinthians perde os 100% de aproveitamento no campeonato, né? Agora chega a 7 pontos. Vamos dar